Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Rio Podcast. Eu sou o Natan de Moraes, estou aqui com meu papito Sandro Andruzinski. Pode falar, papai. Show de bola, né? Show de bola, é isso aí. Prestigiando meu filho e o trabalho aqui, substituindo, jamais, né? Substituindo o Sérgio, não. Mas ocupando a cadeira dele Ocupando hoje, a cadeira. O pai hoje vai ser o host, o co-host aqui do podcast. Ele tá meio tímido aqui, tá? Mas daqui a pouco vocês vão ver que ele vai se soltar, tá bom? Show. Mas é isso aí, galera. Eu vou fazer aqui à frente. Galera, eu vou pedir uma coisa muito importante aqui pra vocês, que é vocês se inscreverem no nosso canal, deixa aquele like, comenta aí sugestões para os nossos próximos episódios. E é claro, né? Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque a gente sempre posta reels, conteúdo diferenciado pra vocês. E é isso aí. Pai, vou apresentar. Você não vai fazer igual eu, né? Porque algumas vezes tá o pai e tá o filho, né? Eu costumo errar aqui o nome do pessoal, mas você não vai errar, né, pai? Vamos ver. Vamos ver. Mas é isso, você quer apresentar... Aqui não tem ensaio, né? Não tem ensaio. Nós não ensaiamos. Não ensaiamos. Aqui é o que for, o que é pra ir pra certo. Do jeito que vai. Do jeito que foi, vai. E do jeito que foi, vai. Você quer apresentar os nossos convidados de hoje, pai? Sim, quero apresentar. Hoje, olha só, tô com uma colinha aqui porque eu ia chamar de Nelson, não, mas é Nelton. Nosso amigo Nelton e Beatriz, da empresa L17 Engenharia. Show, isso aí. Eu até me sinto honrado pelo convite, porque hoje nós vamos falar de energia solar, né? Uhum. E é algo que eu tenho pesquisado bastante, e para mim vai ser um grande privilégio hoje poder perguntar, tirar as dúvidas que eu tenho. Eu acho que as minhas dúvidas são as dúvidas do ouvinte. Né? Então eu estou aqui também para representar o produtor rural. Né? Nós estamos há um ano aqui na região e há uma necessidade muito grande de ter uma empresa, ter um produto como esse aqui na nossa região e de qualidade. Então nós estamos aqui para conversar, ter um bate-papo. Pessoal, só vou pedir para vocês se aproximar um pouquinho do microfone para a gente poder, para os nossos telespectadores, conseguir escutar bem certinho a voz de vocês, a voz de presença profissional aí de vocês. Pessoal, antes da gente começar esse episódio, vamos deixar essa deixa. Vamos começando esse episódio. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais do Nelton, olha só, gente, vai chover. Já começou o podcast engajado já. E eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Eu vou perguntar nessa parte mais, vamos pensar assim, um pouquinho mais pessoal, e daí o pai vai linkando com... Pode ser. Então vamos lá. Conte pra você de onde que você é, de onde que você nasceu, quantos anos, profissional, que ramo, e é isso aí. Sou o Nelton Chichito Júnior, sou descendente ali de São José da Boa Vista, tenho 27 anos, fui estudar em Londrina, na verdade fui com o intuito de fazer engenharia mecatrônica, controle e automação, a ideia era robotizar as coisas. Mas acabou, durante o percurso, eu decidi mudar de linha e fui para a energia elétrica. Inclusive, estudei junto com o meu sócio, que é um do cofundador da empresa. E formei em engenharia elétrica, trabalhei 6 anos no Grupo Leão, lá em Londrina, Leão Energia. Então a gente trabalhava com geradores de energia. Então, conheço a empresa. Quando você fala em geração, a gente pode abordar não só a energia solar, mas também como os outros ramos da geração de energia, porque também compete a nossa empresa. Nós também fazemos projetos de biogás. Nós temos homologado projetos de biogás, PCH, só eólica que ainda não. No resto, a gente já fez de tudo. E a nossa amiga Beatriz? Eu sou a Beatriz, eu tenho 27 anos também. Eu sou natural de Itápolis, interior de São Paulo. Eu fui para Londrina também estudar, eu fiz engenharia de produção. É uma linha um pouco ali fora, né, da engenharia elétrica, mas de lá eu me formei, acabei conhecendo o Nelton. Ele teve aí esse sonho de ser empreendedor e ter o seu próprio negócio. Eu abracei aí junto com ele o sonho dele e acabei mudando para São José. Porque a gente mora em São José, né? Mas a empresa fica em Venceslau. Entendi. E como que foi assim o início de carreira do empreendedorismo? Acredito que assim, como aqui também na produtora a gente começou há pouco tempo, e acho que a gente já, menos em pouco tempo, a vida já vai dando vai batendo já na gente, já logo cedo. Como que foi para você começar nessa nova jornada, na tecnologia que você tinha naquela época? Como que foi para você esse início aí? Cara, chega a ser um pouco assustador, né? É assustador, porque você sai... Eu, na minha posição, coordenador de projetos, tinha um salário muito estável, alto, vamos dizer assim, para patamares de mercado.
A gente tinha uma vida financeira muito equilibrada, não tinha sustos, né? Zona de conforto total, tanto eu quanto ela, mas faltava aquele que é mais da realização pessoal, né? Eu sempre quis mais, então e foi loucura, tá? O que eu fiz, um belo dia, eu conversando com o Luiz, ele falou que ele queria mexer com um projeto, eu falei, quer mexer com um projeto? Então a gente vai para uma empresa, mais ou menos assim. E ele falou, tá bom, vamos abrir a empresa. E um belo dia, numa reunião corporativa que eu estava tendo com os meus diretores, eu pedi a conta. Caramba. Assim, decidi... Mas isso já vem aquilo martelando na tua cabeça, né? Aquela insatisfação pessoal, né? Essa decisão não foi do dia pra noite, né? É uma decisão que ela vem se construindo há muito tempo, sabe? E como pessoa mesmo, eu precisava daquela realização. Eu sempre tive o sonho de empreender, de ter o meu próprio negócio, de tomar as decisões, de tomar as rédeas, que a gente estava comentando, de atender as pessoas do meu jeito. Entendi. Né? Eu sempre tive... Quando você está numa empresa de grande porte, você segue as decisões que aquela empresa te impõe. Sim. Né? Agora, quando você está por conta própria, as decisões do atendimento ao seu cliente são todas decisões suas. Então, e eu tinha esse sonho. Eu falei, não, eu preciso atender as pessoas de uma forma um pouco diferente, do meu jeito. Então, o meu sócio abraçou a ideia. Naquele dia, eu decidi, pedi para os meus diretores, de uma forma muito branda, falei, pessoal, não dá mais, eu vou por conta própria. O pessoal não acreditou muito, falei, eu vou dar o tempo para vocês, para a gente se organizar, e daqui para cá, a gente vai, eu vou sair. Isso ocorreu há quanto tempo? Um ano e 5. Caramba! 1 ano e 5 meses. Super recente, então. Recente. Assim, a Beatriz, ela ficou sabendo que eu tinha pedido as contas no dia. Ela não sabia. Caraca! Eu falei, ela sabia desse não, desejo. Eu acho que você é um louco do bem. Um louco do bem. Sim. Né? Você é um louco, Nelson. Né? Quantas pessoas hoje ficam imaginando, né? Pensando, poxa, aquela vida toda segunda, não que isso seja ruim, mas que você não tem uma perspectiva pessoal. Uma realização pessoal. Né? E isso quando você encara esse desafio, ele é um desafio pessoal, não é para o mercado, é para você. Exatamente. Né? É justamente isso, porque eu exercia muito bem a minha função, mas todo dia que eu ia trabalhar, sabe, faltava aquele engajamento, aquela vontade de levantar da cama e falar, não, hoje meu dia vai ser top. Eu compartilho da sua ideia porque isso foi muito legal. Aconteceu comigo há uns 4 anos atrás. E eu também ganhava muito bem numa empresa corporativa. Só que eu ficava... Eu nas minhas orações internas, né? Eu falava assim, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo. Eu não posso pedir... Aí eu fiz o contrário. Eu não posso pedir a conta. Porque eu tenho 3 filhos... E eu tinha que sustentar minha família. Eu falei, o salário, o ticket, benefícios, tudo era muito bom. Carro, enfim... Mas eu indagava dentro de mim, eu não estou feliz. Eu não estou feliz. E isso ficou algum tempo, até que um dia aconteceu de romper, e aí realmente eu me sinto uma pessoa melhor hoje. Tomando decisão. Pra mim... A rotina em si é a mesma. Você também... Você levanta toda segunda, você fala, tenho que trabalhar. Só que você tá lutando por aquilo que é teu, né? Sim, você não tá investindo ali no negócio do outro. Diferente de mim, que eu sempre almejei a carreira corporativa, o plano de carreira mesmo. Então, o meu sonho ali era entrar numa multinacional e ir no degrau por degrau. Tanto que comecei ali, fui nos 2 primeiros degrauzinhos. Mas desde que eu conheci ele, em 2016, ele sempre exaltou que o sonho dele era ter o próprio negócio. Era trabalhar para ele. E como que foi nessa decisão? Como que você se posicionou perante isso? Tipo... e agora? É uma nova fase. Vamos pensar assim, é totalmente diferente. Você tá ali na tua zona de conforto e fala assim, não, agora a gente vai tocar o barco sozinho. Como que foi pra você, assim? Olha, foi um susto, né? Foi assim, ele chegou e... porque eu pedi demissão na 4ª, na 6ª eu tava em São José, que é a nossa cidade. Não, você acabou ficando... Você ficou um tempinho ali, acho que uns 15 dias deu até você sair de São José... São José, onde? São José da Boa Vista, do ladinho de Venceslau. Ah, tá.
Ah, é pertinho. É que você fala São José, eu fiquei onde? Tô associando pra mim... Venceslau, vamos colocar ponto referência. Venceslau. Então tá, Venceslau. Pertinho de Venceslau. Isso. Ok. Venceslau. Não, e aí, na hora ali, ele falou, eu falei, cara, você vai ter que esperar um pouco, porque eu preciso me organizar. Eu não tava preparada, né? Eu tava tendo uma transição ali na empresa, tinha recebido uma promoção ali uns 2 meses antes, aí... Só que eu tinha que mudar lá pra Rio Verde, e ele não queria, e aí eu fiquei naquela, falei, então vamos continuar aqui. Fiquei com o coração apertado, falei, nossa, recusei, né? E agora o que eu faço? Mas aí no final eu acabei comprando a ideia dele. Fiquei lá mais uns 3 meses, né? Depois eu acabei indo embora também. Isso foi um ponto, porque toda a reserva financeira que a gente tinha, eu gastei nesses 3 meses. Pra manter ela lá. Porque eu fiquei em Venceslau, com meu sócio, eu e ele, Massaveiro. Sim. Que foi o primórdio da empresa. E eu usei toda a reserva que a gente tinha pra manter ela lá em Londrina. Caramba. E assim... eu ia fazer uma pergunta agora e eu acabei me esquecendo. Mas como que foi, assim, pra você começar... como que foi esse início de carreira, realmente, tipo assim... Beleza, quais foram os desafios que você encontrou e até se você puder passar essa dica pro pessoal aí que gostaria de empreender sobre montar seu próprio negócio, porque eu vejo pra mim mesmo, porque eu não tive a experiência de trabalhar no mercado CLT, eu saí da escola e já comecei a empreender com a minha própria produtora e isso pra mim tá sendo, tipo assim, novo. Eu não sei como que é o mundo corporativo. Certo. Então isso pra mim do mesmo jeito que tá sendo novo, eu tô aprendendo a ser empreendedor. Como que... você poderia dar essa dica? Claro. E aproveitando o gancho, como que você sai de um ramo que você tá consolidado, a tua experiência, a tua formação em engenharia elétrica. Tudo bem, tá dentro da tua... a escolha do nicho, teu novo negócio está dentro da sua especialização. Né? Acho que partiu por aí, né? Esse foi um ponto. Mas por que tem tantos outros ramos para vocês abrirem uma empresa, atuarem? Inclusive, próximo àquilo que vocês trabalhavam, que é Leão Engenharia Elétrica. Geradores, né? Trabalha com gerador. O que levou vocês a atuar num mercado de energia solar, propriamente? Só cortando. Vocês trabalham na mesma empresa? Isso. Na mesma... Quando vocês resolveram... Eu lembrei da minha dúvida. Era essa dúvida aqui. Ela trabalhava na BRF. Tá. Sim. Perfeito. Antiga Perdigão também. Sim. Sim. Eram empresas grandes. Sim. Por isso que eu falo, a gente tinha uma posição bem confortável. E aí a gente decidiu fazer tudo isso. Eu vou responder uma pergunta de cada vez. Isso. Para mim, no meu caso, na questão de empreender, eu acho que o que mais assusta foi a perder a estabilidade financeira. Para mim. Tá? Mas a questão de administrar era um pouco mais tranquilo, porque o meu cargo já me dava essa posição de coordenar pessoas, de valores de manter uma empresa. Então, isso a gente era muito cobrado, né? Pelo resultado da empresa, os coordenadores respondiam por tudo. Então, a gente era muito cobrado por isso. Agora, quando você faz isso com um aporte por trás, é uma coisa. Agora, quando você chega lá, você e Deus e o teu sócio, é outra bem diferente. Sim. Realmente é um mercado assustador. As maiores dificuldades que a gente encontrou, recurso, porque é muito caro hoje para você começar um negócio. Você tem que ter, eu acho que vocês devem saber melhor do que eu, você tem que ter um aporte de recurso considerável, o que nós não tivemos. Isso eu falo para vocês que eu até me orgulho de dizer que a gente começou com muito pouco mesmo. E é a questão de você ser novo no mercado. Não só tempo de casa, mas como idade. Mas, Nelton, não te cortando, mas aproveitando esse gancho. Quantos de nós que estamos assistindo e que vão assistir esse episódio? Esse episódio, né? É isso, episódio. Vamos dizer assim, esse episódio. Que também está vivendo uma situação em que não tem e tem um sonho. Né? O Sérgio, inclusive, ele fala muito disso. O Sérgio, né? O Sérgio, ele comenta muito que as pessoas precisam sonhar e acreditar no seu sonho e agir, né? Né? Ação, né? Não ficar parado, né? Então, isso é um baita de um incentivo para quem realmente precisa, vamos falar assim, chutar o pau da barraca. Tomar essa decisão, porque... tomar uma decisão difícil, né?
O negócio é não pensar demais. Não pensar muito. Porque né? se você pensar, cara, você vai encontrar 100 motivos para você não fazer e um para você fazer. Que é a tua vontade. Né? Se você parar, olha a nossa posição, vir no mercado totalmente novo, onde tem empresas consolidadas há 3, 4 anos. Você vai brigar com esses caras, sendo que você não tem recurso, você tem pouco nome, as pessoas pouco te conhecem? Sim. É uma luta, né? Agora, linkando uma pergunta, como que foi pra você construir o processo da, tipo assim, criar a sua marca, criar seu branding de LZ7? Eu tô com a minha cola ali, ninguém sabe, mas eu tô... Tem uma TV ali pra mim, tá salvando aqui. Como que foi pra você criar, consolidar a sua marca dentro do mercado? Já, vamos dizer assim, competitivo? Sim. Eu acho que o principal foi o foco no mercado. A gente focou muito no mercado rural, onde a gente detinha muito conhecimento. E isso fez com que a gente conseguisse escalar o nome da empresa. Mas em contrapartida, a gente investiu muito, ou pouco, né? Ou pouco que a gente tinha, vamos dizer assim. Ou tudo, quase. Ou tudo que a gente tinha. Que era muito pouco. No tráfego pago. Né? No marketing, a gente sempre... Por exemplo, o que a empresa gasta hoje de recurso com marketing é expressivo. É expressivo. Grande parte da minha renda é gasto em tráfego pago e marketing. Mais pela questão de divulgação da minha marca do que por qualquer outra coisa. Vocês saberem quem é a LZ7. Às vezes a gente tem nas nossas conversas, mas o quanto isso dá de retorno para nós? Não interessa. Eu quero que as pessoas conheçam quem somos nós, que é a primeira porta de entrada. Depois a gente faz o nosso trabalho. Sim. Mas primeiro as pessoas precisam saber quem que é a nossa Inclusive, empresa. Pessoal, só um adendo aqui desse podcast. Eu conheci a empresa LZ7 por meio do tráfego pago. Eu estava navegando lá dentro do perfil do Instagram da Rio Podcast e eu visualizei ali um perfil ali falando sobre um pouco a empresa, eu me interessei, entrei em contato com eles e convidei eles para o podcast. Então, tipo assim, vocês podem observar qual é a importância do tráfego pago, de você estar hoje na rede social, de você estar dentro do marketing, porque isso não significa que se você investir 100, 200, 50 mil reais em tráfego pago, você vai ter aquele resultado. Ele só vai atrair o teu público para depois você conseguir tentar fazer a venda. Exatamente, vai trazer o lead, né? Isso, o lead. Mas a ideia, né? Agora acho que eu vou trazer um ponto importante. O maior investimento que a gente fez dentro da nossa empresa foi em conhecimento. Que antes mesmo da gente abrir a empresa, nós ficamos um tempo em São Paulo, conhecendo empresas de porte maior de energia solar e como elas trabalhavam, qual o formato de trabalho delas. E a gente veio fazer a nossa pesquisa mercadológica de como as empresas da região trabalhavam e via que nenhuma delas tinha esse modelo de negócio. Nenhuma delas usava tráfego pago, o pós-venda mesmo, a forma como a gente implantou o monitoramento do sistema, a assistência rápida ali é bem diferenciada. Mas me surge uma dúvida. Pode ser, eu sou de uma geração diferente da de vocês. Como que aqui o Sérgio comenta? O Sérgio fala afegão médio. Você é um afegão médio, pai. Então, mas tô acima do Sérgio, então. Né? Você tá acima do Sérgio? Então, mas como que esse tráfego pago, ele atinge o público rural? Porque não só isso, mas você falar em tráfego pago em uma região de grande população... as capitais ou grandes cidades como Londrina, Ponta Grossa, Maringá, enfim. E as demais, Cascavel, não tirando nenhuma, né? Guarapuava, mas ainda é interior. Eu acho, assim, um pouquinho ousado. Mas é uma ignorância da minha parte, Eu tá? achava loucura também. Isso. Mas eu acho que o mais importante ali é você ter um gestor de tráfego bem atento ali, que dê atenção. Tanto que quando a gente começou... a primeira pessoa que a gente colocou para fazer o tráfego não tinha muito resultado. Entendi. Aí depois que a gente natural, entrou né? No início, com assim. outro gestor, que era a especialidade dele esse ramo de energia solar, aí foi onde deslanchou. Nossa, aí entrava bastante lead. O X da questão tá com o gestor. Tá com o gestor, tá com o gestor de tráfego, porque a gente tentou fazer o tráfego em outros momentos. E assim, o resultado não existiu, não veio. O investimento? As métricas que ele não batia. E respondendo um pouco da sua pergunta da Rural, para nós ainda, aqui é o mercado cru de tráfego. Eu faço tráfego em Ponta Grossa, eu faço tráfego em Telêmaco, eu faço tráfego em muitas regiões. A nossa região em si
ela não é uma região adepta ao tráfego ainda. Ainda. Esse é um dos motivos que o Sérgio tem uma missão. O Sérgio Sim, e o Natan tem uma missão aqui, a Rio Podcast. A Rio Podcast, vamos dizer assim, digitalizar a nossa região. Isso. Mas atrair esse público para as redes, né? Sim. Mas uma coisa que eu vou falar, que a gente precisou aprender, tá? Em relação a tráfego pago. Você viu a nossa propaganda no Instagram. Sim. Mas os meus clientes vêem no Facebook. Sim. Pela faixa etária. Pela faixa etária do meu O Sérgio pega no meu pé hoje, dele fala assim, Natan, a gente tem que postar lá no Facebook. Só que eu não mexo em Facebook. Eu não gosto. Só que eu tava vendo... Eu nem abro o Facebook. Então... Eu mexo bastante, porque eu tenho que estar onde meu público tá. Exatamente, né? Porque vamos pensar assim, o Sérgio até fala, né? Porque são pessoas com, vamos pensar assim, dos 30 pra cima. Acho que 30, acho que até mais. Dos 40 pra cima. É o público do Facebook. Então são pessoas que têm uma grana ali, tem um poder aquisitivo interessante. O teu público não vai ser aquela... Talvez, né? Vamos dizer assim, claro que tem hoje exceções, mas o teu público hoje não é um rapaz de 20 anos que acabou de terminar a faculdade e quer abrir, sei lá, montar seu negócio de energia solar. Então... É isso. A gente vai em muitas campanhas de marketing em São Paulo e é muito claro. O Instagram... Para as empresas hoje, para a empresa é divulgação para você fazer bonito, mas o aporte financeiro que você vai fazer é no Facebook. Porque o público que gasta, que tem verba, ele está presente no Facebook. Para nós, né? Para o nosso segmento, lógico. E também, só mudando, o Sérgio também, ele tem a imobiliária, que é a Imobiliária Baiti. Hoje ele não consegue fazer vendas pelo Instagram. É só o pessoal do Facebook. Inclusive, ele tem grupo ali com mais de 80 mil pessoas que ele criou ali e acabou. Então, é ali que vende mais. É o Facebook em questão assim. Até é interessante porque muitas pessoas não têm essa noção. Caramba, pessoal mais jovem é do Instagram. Pessoal mais velho é do Facebook. E os mais velhos do Orkut ainda. Que eu acho que vai voltar um dia. Então, eu acho também. Vai voltar, eu tenho certeza. Eu sou uma pessoa que... Eu sou exemplo disso. Eu acho que eu sou um confronto para vocês. A geração de vocês. Mas olha só. Eu não sou adepto a Facebook, até porque não tem interesse. Eu não uso como rede social, né, Instagram, não uso na profissão. Por isso que eu decidi ser produtor rural. Justamente por esse motivo. Né? Então, a rede social é as vaquinhas, é a platina. Mas aí tem um ponto. Todo conhecimento prático que eu busco hoje está no YouTube. Sim. Então eu faço muita pesquisa, inclusive sobre energia solar. Então isso é muito interessante. Porque aquilo que me atrai é onde eu busco. Então, vocês podem captar, né? Nossa, eu me enquadro aqui como uma pessoa do sítio, do campo, que não tem muito acesso. E não só... Eu ainda tenho porque vim de uma capital, né? Mas quem realmente tem um histórico, né? Isso precisa ser... E tem muita gente que se acha incapaz de ter um produto como esse, energia solar, numa região que... já está feliz somente com a energia elétrica. Sim. Então, é disseminar esse conhecimento e de que é possível sonhar. Mas o meu bolso, você é uma prova disso, né? Hoje eu me sustento com algo, com muito pouco, mas os meus sonhos são muito ousados. Mas não quer dizer que eu preciso parar. Então, eu acredito que esse episódio sobre... um contexto, eu acho que é um contexto de empreendedorismo. Não, eu acho que é uma situação assim, Natan, que é o que Natan, faz... me sinto até ruim. Você fala, é filho, não é Natan. Não, mas eu te chamo de Natan também. Mas assim, a Rio, eu sempre falo pro Natan, né? A Rio, ela precisa ser um canal que ela traga conhecimento para este público e que esse público já se identifica com a Rio. Sim. Né? O público regional, né? E não só regional, mas até está saindo da abrangência aqui de Baiti. Sim. Então isso é bacana. Inclusive, a gente precisa disso. Inclusive, vamos pensar assim, hoje o meu público dentro do YouTube são pessoas de 25 anos até 44 anos. Esse é o meu público dentro do Instagram. Só que eu tenho uma potência, que é o canal da Imobiliária Baiti, que dentro daquele canal tem 180 mil seguidores. Ou seja, muita gente. Só que esse pessoal é um pessoal muito engajado. É um pessoal mais antigo, só que assim, que quer
comprar, que quer vir para nossa região e não sabe como que é. E o que a gente fez? A gente chama o pessoal da nossa região para entrevistar, para criar esses episódios, para a pessoa falar assim, nossa, olha só como é que é lá essa região. E, inclusive, outubro, que é esse mês, inclusive, a gente vai fazer um programa do agro. O que é? A gente vai trazer pessoas profissionais do agronegócio para falar aqui dentro dos estúdios e gravar episódios para esses novos, para essas pessoas que querem um dia vir morar na nossa região e como que funciona, né? Porque eu acredito que, assim, pra nossa família, né? O pai talvez tinha uma noção do que era sítio. Agora, com 1 ano de... Não tinha uma noção, né? Você não tinha uma noção. Sítio? Tipo, então, nem noção o pai tem. Não, nem noção. Então, agora você, hoje, como que você... Um canal, hoje, pra você entender mais como que funciona, não ia te ajudar? Sim, com certeza. Hoje eu tenho uma dificuldade enorme de fornecedores. Hoje eu não consigo procurar um fornecedor na nossa região no Google. Eu tô falando de Google, eu não tô falando de... Rede social. Rede social. No Google eu não consigo achar uma empresa para eu poder comprar um produto. Mas a gente não precisa ir tão longe. Lá em Venceslau eu não consigo achar restaurante. Isso. Eu fui numa cidade um dia, gente, eu fui colocar posto de gasolina, porque o meu carro entrou na reserva. Aí eu segui aquele caminho ali, eu cheguei, era um terreno vazio, não tinha nada. Então, o pessoal aqui realmente... É um déficit de adaptação mercadológica muito grande. Sim. Né? E eu Porque acredito. são cidades pequenas, né? Então, o pessoal sabe onde que fica tal coisa. Tal, e a o gente posto lá do Tião, vira à esquerda, vai lá na casa da Dona Frásia lá e desce pra lá, que lá é o posto. E, Então, essa é a a gente dificuldade não, a gente vem de outro lugar, E agora, né? olha só, quantas pessoas... Aí nós estamos falando de mercado. A gente já vai entrar na questão solar, porque também eu tenho o maior interesse de saber como instalar uma placa solar no sítio, né? Ou na residência, ou no sítio e na residência, quem tem sítio, quem tem residência, né? Sim. Mas, enfim. Mas antes de entrar nessa... Vai ter cortes depois, né? Vai ter corte. Essa parte Só nesses 30 minutos aqui do podcast vai ter 10 dicas de como empreender seu próprio negócio. Isso, acho que é bacana. Não dá para desperdiçar essa oportunidade de passar para os nossos ouvintes esse conhecimento, né? Sim. Porque não dá pra gente chamar uma empresa, já estou me colocando aqui como Rio, não dá pra gente chamar. Mas não dá pra gente chamar uma empresa só para falar de empreendedorismo. Porque há um gancho aqui de falar sobre empreendedorismo. E também houve um gancho sem a gente falar nada sobre estratégias de marketing, de mercado e a carência do nosso público aqui na região de pesquisar, de divulgar a sua empresa através de um canal. Sim. Né? Então, e aí entra o gancho que eu ia falar sobre o sítio, não te cortando, senão eu vou perder meu raciocínio. Pode falar. O Sérgio, ele vem, a Imobiliária Ibaiti, ela vende, ela capta muito público de fora. Nós compramos o sítio em Jabuti, que eu não conhecia a cidade, através da imobiliária, morando em Itapuá, na praia. Eu nem sabia onde era Jabuti, mas foi através da Imobiliária Ibaiti, do YouTube. Né? Então, eu vim para cá através de um canal. Sim. Eu vim morar numa cidade através de um canal. Né? Bacana. Então, mas eu não tinha nenhum conhecimento. Agora, só para complementar, quantas pessoas que compram sítio que é de São Paulo, é de outro país, é de outro enfim, outro Japão, estado. Tem gente que compra do Japão, Estados Unidos, Europa, em geral, vai assim, não, e muitas das pessoas que eu acompanhei o Sérgio faz o quê? 1 ano? Vai fazer um ano e pouquinho, eu acompanho ele e assim, fecha chácaras e sítio, o pessoal tá lá longe, lá do outro lado do Atlântico e não compra sem ver. Não, Sérgio, confio no teu serviço, confio. Entendeu? E vai lá e compra e acabou. Só que manda... assim, a pessoa precisa vir para cá, ela tem que ter casa, ela tem que ter fornecedores para construir uma casa, para instalar uma placa solar, porque tem uma cultura já, né? Então, esse é um mercado novo para nossa região. Com certeza. Né? E que é importante. Então, sem querer... a gente abordou um tema que é importante, né? A gente viu uma necessidade e é o que vocês estão fazendo. Divulgando e mesmo sem ter o resultado para a nossa região, mas vocês estão conseguindo esse resultado em outra capital, esse público, em cidades maiores, né? Isso. Até porque é o seguinte, eu vejo que falta aqui é que o meu gestor não é daqui.
no gestor de tráfego. Ele é de São Paulo. Uhum. Justamente por já conhecer essas métricas. Eu não vejo ninguém engajado a esse ponto para assumir o negócio, porque o pessoal confunde muito. Acho que gestor de tráfego para o cara que vende veículo e para o cara que vende energia solar é a mesma coisa. E não é. E foi nisso que a gente penou no começo. É segmentado. Ele tem que ter o conhecimento do segmento. Muito Senão... segmentado. É muito segmentado. Então, se uma dica eu dou para alguém, eu tenho um negócio de pão. Cara, procura alguém que é especializado em pão. Se você quer pegar um cara que vai especializado em carro, você vai ter dor de cabeça. E que teve uma experiência boa em divulgação com veículos, mas não quer dizer que é a mesma via. Não, porque os segmentos são... O público é diferente, a forma de você chegar nesse público é muito diferente. Para nós, no final das contas ainda, o que vale, o marketing que mais vale a pena é o marketing antigo. Eu não sou adepto a esse marketing, mas infelizmente ainda tenho que fazê-lo. Sim. Que é o carro de som na rua, que é a nossa rádio. Entendeu? É isso aí. E o pessoal também tem muita dificuldade em entender que talvez você colocar sua marca aqui vai ter um ganho diferenciado. Porque vamos pensar assim, a gente somos os pioneiros do podcast aqui na nossa região. Então a gente começou a fazer o podcast, né? E começou a tomar proporções grandes, vamos pensar assim, a gente não esperava que em tão pouco tempo a gente até tá lançando outros podcasts com outros temas sobre, enfim, por exemplo, tem um Podpink, que a gente aluga esse estúdio pro Podpink, então é um podcast voltado para mulheres empreendedoras da nossa região, então, enfim. Mas assim, eu vejo muita dificuldade do pessoal entender assim, caramba, não compensa. Você tem que trazer uma folha, tudo certinho. Não, isso aqui você vai conseguir 50 mil reais a mais só por conta do tráfego pago. Não sei, mas custa esse valor? Não, mas fácil anunciar pela rádio. Uma coisa que o Sérgio brinca e falou no começo que Baiti não é Brasil. E eu demorei muito para, inclusive, vai sair alguns cortes em outubro que... Explique bem isso aí. Explique bem isso aí. Não, calma aí, que eu vou explicar. Porque assim, eu falava assim... o Sérgio passava... Nathan, esse casal aqui quer gravar um casamento. Falei, não, vamos gravar. Cotava lá, não sei o que, eu olhava e pensava... Não, 3 mil nós gravamos o casamento. Aí o Sérgio... Você acha, Nathan? Eu acho que é muito caro. Eu falei, não, mano, cara, é o preço, é equipamento. Equipamento, olha só o nosso equipamento, Sérgio. Eu tô aprendendo, mas vou fazer esse casamento por 3 mil. Aí passaram umas 2, 3 semanas, o Sérgio, e aí, Nathan, conseguiu fechar? Putz, cara, não consegui fechar o casamento. Aí ele deixou eu penando assim por uns 3 meses pra entender como que é o nosso mercado. Porque assim, se eu fosse gravar um casamento por 3 mil reais, eu tinha que levar a pessoa pra cima e pra baixo, lavar a roupa dela, limpar a casa, cuidar do cachorro, cuidar dos filhos, e daí ainda fazer um vídeo e tirar umas fotos ainda de brinde. Então, muitas pessoas não conseguem entender que o marketing hoje é essencial para nossa região. E, inclusive, dentro da minha produtora, eu estou me profissionalizando nisso em questão de marketing. Ou seja, eu não só vou conseguir fazer um vídeo para você, eu vou conseguir entregar, eu vou conseguir vender de uma forma estratégica para você. Porque é muito mais fácil você falar assim, não, toma essa caneca. Beleza, mas o que eu vou usar a caneca? Não, você pode usar essa caneca para você tomar uma água, para você tomar um refri, para você fazer isso aqui. Você colocando sua marca aqui, você consegue ter vários resultados, as pessoas vão ver que você tem uma credibilidade maior. Então, eu vejo essa deficiência na nossa região e quero tentar, no máximo possível, reverter isso e dizer que, assim, o marketing digital hoje, você está dentro das plataformas digitais, é essencial para você. Construir seu próprio site, enfim, e qualquer empreendedor, acho que está começando em pleno 2022, tem que fazer isso aí. Essa mentalidade, talvez, da nossa região teria que mudar. Só que... Tem que ter. E eu discordo de você quando você fala que o pessoal do sítio não é tão... Eles são muito conectados. A gente tem... No mas tráfego ali, a gente tem um alcance. Sem Gés, é uma cidade bem pequena. Conheço Sem Gés. A maioria ali em volta é zona rural mesmo. E lá, os clientes que a gente captou lá, a maioria são todos de sítio. Inclusive, você não consegue ligar e falar com eles. Porque ele só funciona no WhatsApp. Sim. Porque ele só tem internet, não tem sinal. Eu fico feliz com isso. Cara, e é muito legal. Eu acho interessante. Só que aí exige um diferencial na hora do atendimento. Que é você ir lá presencialmente. Sim. Porque, por ser de cidade pequena, às vezes ele prefere fazer com o eletricista da esquina, que ele já conhece há tanto tempo, do que, vou fazer com uma empresa aqui, só conversando assim pela internet, né? Acho que é golpe. Acho que é golpe. Então, pera lá. Então, a gente vai, eu pego, levo a vendedora ali, ela vai
se mostra presente, e aí faz, é o diferencial. E aí acaba fechando o negócio. Mas É uma mão de via dupla. Você tem que ter uma gangorra ali, marketing, social media. Ou ali, seja, você tem que trabalhar com pessoas. Conhecer teu público. É o essencial. Se você tá no sítio, o comportamento de quem mora no sítio é esse. É a cultura. Você falou que você veio da cultura de sítio, né? Seus pais têm sítio, né? Vocês têm sítio. E quando que nós vamos entrar no foco? No 17 mesmo? Quando que... Ai, mas é interessante essa questão de... Eu tô aprendendo com isso. Mas eu fiquei impressionado, porque eu tinha esse pensamento. Sim. Porque não, eu acho que o pessoal do sítio vai procurar energia solar. Procura. Cara, eles clicam ali e aqui, o meu velho assiste só YouTube. E debulha o YouTube. Meu pai também, sabia? Nossa, meu pai, ele ama pescar. Então, o hobby dele é chegar em casa ali e ficar assistindo, sei lá, fica procurando de tudo no YouTube. Como que funciona o molinete, como funciona aquele GPS que vai embaixo da água. Sonar, veio um pessoal aqui no podcast, e daí o tio da mulher que veio participar que falou assim, meu tio te conhece. Como assim te conhece? Ele é lá de Minas Gerais e assiste teus vídeos. É o Sérgio do Imobiliário Ibaiti. Entendeu? Então, tipo assim, o público do Sérgio é muito engajado. Muito engajado. Que legal, né? Por quê? Mas sabe por quê? Porque ele... pode falar. Eu sou reflexo desse público. Porque... Tinha uma deficiência. A gente coloca... a gente escolhe um lugar para comprar um sítio e... É a tua vida. É o investimento que você vai fazer. Né? E quando você tem acesso aos vídeos antes, você pesquisar, porque você não consegue ficar viajando pelo Brasil todo para saber onde você vai morar, né? Certo. Eu onde eu morava, eu ia num raio de 50 km, onde eu morava, para visitar sítio. Mas eu descobri através da Imobiliária Ibaiti essa cidade. Então, isso me oportunizou a vir para cá. E quando eu vi, depois que vem, você não sai mais. Porque você realmente... vê o potencial, eu digo de qualidade de vida. A pessoa, aonde que tem potencial em Jabuti, em Ibaiti? Não, tem potencial de qualidade de vida. O pessoal tá cansado já da cidade. Sim, isso aí. É um público... porque é que nem moda, vai e vem, entendeu? Chegou uma era ali... Imagina, a época do Orkut, vamos pensar assim, né? Tava todo mundo ali no Orkut, e caiu no desuso. Aí... entrou o Facebook. Aí todo mundo foi pro Facebook, ó. Aí passou um tempo ali, não caiu ainda, mas a gente já escuta muita gente falando, nossa, saudade do Orkut. Você acha? Tem muita possibilidade de uma hora ele voltar à atividade. É que nem Melissa. Imagina, a gente passou numa época, quando eu tinha 5, 6 anos, nossa, era o boom, a sandália de plástico. Aí depois sumiu, ninguém mais ouviu falar. E agora tá aí de novo. É porque eu acho que também uma coisa que influencia muito é o agro. O fato do... Vamos pensar assim... Acho que... Não sei. Também eu era pequeno e não pesquisava, né? Mas acho que muitas pessoas estão se interessando mais pelo agronegócio e estão querendo... Tipo, acho que eu vejo muitos jovens interessados em ser veterinário, não sei o quê. Então, mas por quê? Porque saturou a cidade. Antigamente, as pessoas moravam no campo, então o sonho delas era ir para a cidade estudar, fazer a faculdade. Então, eu queria ser advogado, médico, engenheiro. Aí chegou uma hora que ficou fácil para todo mundo. Aí todo mundo se tornou médico, engenheiro e advogado. Aí agora eles querem sair... nós sabemos bem disso aí, né? Daquele boom da cidade para vir para uma região mais tranquila. E não é só isso, né? Antigamente você falava do pessoal da cidade, por exemplo. Eu sou do interior, né? Somos do interior. A gente falava que para ter uma vida boa, um salário bom, a gente teria que ir para um grande centro. Só que você vê hoje que a renda per capita bruta do nosso estado está no agro. Então, aonde está o dinheiro? Sim. Tá no agro. Aonde está o dinheiro? Campo. Está no campo. O pessoal começou a entender isso. E uma coisa que eu acho que é muito importante até para os jovens aqui que assistem ao podcast, que assim, é muito fácil hoje você trabalhar home office, trabalhando em São Paulo, ganhando um valor de São Paulo e com custo de vida assim, com R$2.000. Baixíssimo. Acho que R$2.000 você vive tranquilamente aqui na nossa região.
Acho que 2000... Não, é Sim. 2000, Não, mais ou vive menos. bem. Vive bem. Um solteiro, assim, uma Eu outra... não mesmo. conheço a realidade aqui de Baiti, mas lá, pra você pegar ali São José da Boa Vista, nossa, o aluguel é uma mixaria perto Sim. do que a gente gastava lá em pagar em Londrina. Londrina, né? Uhum. Então, e aí pegando esse gancho, né? A gente tá falando de poder aquisitivo de nós do campo. Agora eu me enquadro, olha só. Agroboy. Agroboy. Eu morava em Curitiba, também trabalhava numa empresa no mundo corporativo. Aí, de repente, eu escolhi morar no campo. Né? E vi que a vida simples é muito boa. Só que a gente também quer ter segurança. Sim, né? com certeza. E segurança eu me refiro a não só economia, né? Eu não vejo a placa solar só como uma economia. Eu vejo como uma segurança num blackout, num problema. A gente hoje vive muito com essa um vento, uma chuva, derruba uma árvore, acabou a energia. Vai levar tantas horas para 1 dia, 2 dias, né? E eu vejo a placa solar como uma solução para isso. É claro que nós estamos vendo a questão de off-grid e fora com bateria ou não. Isso, né? Eu queria entrar depois nesse ponto, mas ainda assim eu vejo como uma solução para isso. Né? No futuro, sim. Isso. Mas não hoje ainda, porque não tem tecnologia para isso. Tem, tá? É o seguinte, eu não falo mais nem em off-grid, tá? A gente está falando hoje em híbridos. Sistema híbrido. Sistema híbrido, que é conectado à concessionária para você fazer o abatimento de crédito como é feito hoje, a compensação, mas também colocando a possibilidade para você manter a sua casa com baterias. Essa tecnologia já é existente fora do Brasil. Sim. Só que para nós ainda é muito caro pela questão de impostos de importação. Então, tudo para nós ainda é muito caro. Então, quando a gente fala uma perspectiva financeira para o nosso público, eu estou falando em 5 anos. Daqui mais ou menos 5 anos, a gente vai conseguir falar para um consumidor final algo tátil financeiramente para ele. Hoje, não. Okay. Hoje, se ele quiser, é um luxo. Tá? É um luxo. Tá. O sistema com baterias. Hoje, então, a placa solar é basicamente uma questão de economia, então. Hoje ela só reduz pro mercado brasileiro hoje. Pro nosso mercado, ela é economia. Claro que não é só isso, né? A gente está contribuindo com o ambiente, né? Com certeza. Mas o ambiente, não vamos colocar na prática, né? Porque a gente precisa... Não adianta a gente ter uma economia pro meio ambiente, mas a gente tem um prejuízo. Daí não dá, né? E até falando numa questão ambiental, tende-se... Quando você gera a energia solar, ou biogás, ou eólica, seja qual for das fontes renováveis, você ganha créditos de carbono. Tá? Créditos de carbono tende a ser uma moeda do futuro. Porque as grandes empresas, elas precisam ter esse crédito de carbono, porque elas são devedoras, e elas precisam fazer a compra. Hoje ainda é um mercado um pouco... Muito cru, né? Muito cru. Poucas pessoas conhecem esse mercado. Né? Ainda se fala muito pouco em valoração. Mas quando... Vocês estão vendo que o clima está cada vez mais doido, né? Então, isso tende a ser habitual. Então, a cobrança em cima dos grandes centros para diminuir a poluição, para que eles diminuam o uso do carbono, eles vão cada vez mais precisar desses créditos. Então, vai ser uma moeda de troca futura. Só explicando um pouquinho pro pessoal, como o Sérgio brinca, né? O afegão médio que está assistindo a gente, como que funciona esse crédito de carbono? O que seria esse crédito de carbono? Para cada quilowatt gerado, você ganha um percentual em crédito de carbono. Aí você deixa de emitir uma quantidade ali de carbono. Entendi. Você tem um benefício, né? Porque assim, você contribuindo para gerar aquele quilowatt, eles calculam que você gastaria X% de carbono para gerar aquele quilowatt. Como você está gerando, você está economizando, você não está agredindo o meio ambiente de forma nenhuma, você vai ter aquele percentual de crédito de carbono. Isso é calculado e fica atrelado à sua unidade consumidora, ou CNPJ, ou CPF. E assim... Pegando o início agora, voltado à questão do solar, né? A tua empresa, a empresa LZ7. Tá aqui. LZ7, né? Que ela está sediada em Venceslau Brás, né? Vocês atendem
Qual o raio de atuação da LZ7? Na verdade, nós atendemos o Paraná inteiro. Eu tenho filial em Erval Grande, Rio Grande do Sul, e atendo um pedaço de Santa Catarina também. E tenho uma outra filial em Itapetininga, São Paulo. Então, eu atendo todo o Sul. Tá, 1 ano e 4 meses você já está com a tua empresa sede em Venceslau. Isso, E vocês estão com uma filial no Rio Grande do Sul isso, e São Paulo. isso. Que legal. Minha dúvida é, ó, acho que vai dar um corte, hein? Como construir uma empresa com 1 ano e 4 meses com 2 filiais? E, na verdade, a gente ainda está expandindo para um outro segmento, que é o varejo. Que é materiais elétricos também. Caraca. Porque legal. o meu pensamento, quando eu vim de uma empresa que cresceu com o varejo e se expandiu com serviços. Então, o serviço ele é muito sazonal. Tem meses que ele te coloca lá em cima, mas tem meses que ele te coloca lá embaixo. O varejo também tem a sua sazonalidade, mas ele consegue te trazer uma renda um pouco mais linear. Então, eu estou querendo entrar no varejo para conseguir essa linearidade enquanto eu salto com o serviço. É uma visão de empreendedorismo. Eu quero um alicerce para E aí você trabalha com componentes elétricos. Isso. Cabo, cabeamento, tudo que é parte elétrica. A gente não inaugurou ainda, né? Não. Dá pra inaugurar agora a Mas partir de hein, galera? novembro. Spoiler. Mas já tem- Save the date. Mas vamos pensar assim, eu acho que o público tá querendo entrar. Como que funciona, não sei o que, preço? Energia solar, né? Aqui na nossa região, né? Vocês atuam no Paraná todo, hoje com 1 ano e 4 meses, vocês têm, já atenderam, já instalaram quantas unidades consumidoras? É assim que fala? Unidades consumidoras? Isso. Usinas, né? Usinas. Hoje a gente está para chegar em 170, A acredito. gente bateu ali 150 já instaladas. E mais a gente Mas vende, tem 20, contando que a com as gente vendas vem- que a gente fez nos últimos dias Sim. aí, vai bater 170. 170 em 10 por O na média, né? Claro que não é essa a conta, porque 16 acho que meses. É que a diferença do nosso ramo é justamente o tamanho das usinas. Nós temos mais usinas de grande porte do que usinas de pequeno porte, porque o meu setor é o agro. Ok. Então, quando a você gente você atua com Fazenda, geração mesmo, geração A gente de... gera, digamos assim, qual É, que Não é mais residência. Quando a gente fala assim, é residência? Não. É porque acho que vem muito da cidade. Pela cidade ali ser mais no rural, você começa vendendo pro conhecido. Aí o seu conhecido tem uma granja, o outro tem uma granja, o outro tem uma leiteria. E aí você vai. Aí você disseminou o seu negócio ali no rural. Depois a gente entrou no residencial. Até Entendi. então... A gente fez o caminho inverso. Normalmente as pessoas Vocês fizeram vão, muito. começam Pelo no redesenho. residencial e vão depois querendo expandir pro agro. E querendo ou não, B2B. B2B. e querendo ou não, tem uma demanda muito, muito grande, né? Porque, assim, vamos pensar em leiterias. Hoje, sem energia, você não consegue tirar o leite da vaca. E pode continuar. Isso, 20%, aproximadamente 20% do gasto do produtor rural, seja ele do aviário, seja ele da suinocultura, seja ele de uma leiteria, é propensa à energia elétrica. Então ele já sabe que 20% do que ele poderia colocar no bolso, ele está pagando aluguel para alguém. Caraca. E ele nunca vai ver esse dinheiro de volta. Agora, quando ele faz um investimento que para colocar um retorno de 3, 4, 5 anos, ele faz sem medo, cara, porque ele já está pagando aquilo. Se ele não fizer aquilo se ele não dar o start, ele vai continuar pagando o resto da vida. É um aluguel. Nós- Energia elétrica hoje é um aluguel, que você paga e não volta. Sim. Nós estamos no mercado hoje de energia solar, vamos pensar assim, em 2012 começaram assim, a engatinhar, né? Com os projetos, né? Poucos, né? Muito poucos. Se a gente muito começar poucos. no gráfico assim, é quase nada, mas nem aparece. É que foi, no o gráfico, start né? foi quando teve o marco da geração distribuída, né? Que foi a normatização e tudo Sim. mais. Que foi em 2012. 2018. A norma que regulamenta, ela sai, é uma normativa, Isso, né? Ela saiu uma normativa que em 2019 teve um projeto de lei. E 2022 nós iniciou uma lei para esse segmento, né? Que vai entrar em vigor. Que, na verdade, o marco 2023. da geração foi em 2018, foi quando foi a normativa que criou a forma de compensação que a gente tem hoje. A forma de compensação. Sim. Porque antigamente, se você colocasse uma usina, a concessionária comprava de você em valoração, em dinheiro. Ok.
Hoje fica tudo em crédito. Você abate em unidades consumidoras, lógico, dependendo do segmento que você coloca. Sim. A não ser que você crie um consórcio, uma cooperativa, que aí muda um pouco. Mas antigamente, quando começou lá com o pessoal do biogás, quando começou com o pessoal da placa solar, a concessionária pagava para você, ela dava um cheque. Tá, você gerou R$1.000 esse mês. Tó. Aí quando vem essa normativa, essa regulamentação... Claro, uma regulamentação, vamos dizer assim, ainda suspeita. Em que sentido? O mercado, grandes investimentos, como não é um mercado regulamentado 100%, é um risco, né, para as empresas investirem. Depois que sai a lei, agora, para uns, a lei prejudicial. Agora eu vou ter que pagar mais. Mas para o segmento, para fomentar realmente, para ter muitas placas solares instaladas, é necessário. É preciso regulamentar através de uma lei. E essa lei, ela é benéfica para o mercado, né? Sim. É que o grande medo dos investidores era o seguinte, é bom demais para ser verdade. Basicamente é isso. Aí você fala... Só tem coisa boa. Aí o pessoal pensa, fala, tá, mas vou falar da nossa concessionária, da Copel, mas e o que a Copel vai achar de tudo isso? De você tá nos proporcionando essa economia e ela não ganha nada, como é que fica? Então, ela fica com custo de distribuição, paga para distribuir. Só cobrava o mínimo. Isso. Cobrava o mínimo percentual de ICMS dependendo da atividade do consumidor. Né? Agora, com a regulamentação, a gente sabe que a gente vai valorar a distribuidora, né, pelo FIOB, que é o sistema de distribuição. Sim. Então, você sabe que ela não está saindo no prejuízo. Então, isso o grande medo do pessoal no momento em que as concessionárias se movimentassem para cobrar isso. Agora, eles já sabem que esse movimento já existiu. Sim. E já sabem quanto eles vão pagar. Porque nesse projeto de lei foi realmente o Senado, né? Ele foi em prol da população, porque se deixasse isso na mão das concessionárias, podia ser um tiro no pé dos consumidores. Lá no futuro, né? No futuro. Com certeza. Então, quando você regulamenta e quando você estipula uma lei, você trava, né? Você coloca regras claras, né? Para o mercado, né? Então, isso favorece, né? E tá certo, é uma via de mão dupla. São eles que fazem a manutenção da rede, são eles que estão ali trabalhando por trás disso, então é justo, né? Nada mais se justo, você sim. for ver no fringir dos olhos. É diferente, por exemplo, quando nós do setor... Para nós não é uma coisa muito bacana, né? A gente falar assim, que a gente está colocando para o nosso cliente uma taxação. Em outros países não existe, realmente não existe. Não existe na Alemanha, não existe nos Estados Unidos, só que o sistema deles lá é totalmente diferente. Por exemplo, a Alemanha vive um colapso de energia. Eles precisam de energia, então qualquer coisa que vier para eles é lucro. Por isso que não existe uma tributação. Nós aqui, por mais que mercado gigante. Não só por isso, nós temos mais facilidade de gerar energia do que qualquer um deles. Nós temos as hidrelétricas, né? Sim. Então, realmente isso desafoga, as hidrelétricas desafoga, só que a gente não precisaria em termos, né? Pro pessoal que tá gostando do nosso bate-papo aqui e gostou da visão da empresa de vocês e gostaria de colocar isso talvez para dentro da sua casa, para dentro do seu sítio, qual que seria o seu negócio? Para o seu negócio também, né? Qual que seria o procedimento que essa pessoa teria que fazer para entrar em contato, enfim, como que funciona esse processo? Eles entram em contato, a gente tem um número de WhatsApp, né, que... A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui para vocês, pessoal. Exatamente. E aí, dali começa o atendimento. Então, a gente primeiro tem toda uma consultoria por trás que a gente faz, porque não é só chegar, pegar a conta do cara ali, aí você faz a média dele e pronto. Tá aqui. Não é isso. A gente precisa entender qual que vai ser o perfil de consumo daquele cliente. Ele vai querer aumentar o consumo dele? Porque, poxa, ele vai começar a pagar menos na conta de luz. Será que ele não vai querer pôr um ar-condicionado, um fogão elétrico, um forno elétrico? Começar a querer substituir o gás, que já tá tão caro. Padrão demais. Então a gente leva muito isso em consideração. Então, tem lugar que, por exemplo, a gente sempre entra com placa mais, às vezes. Por quê? Porque é um cliente que ele já deixou claro ali no início do atendimento que ele quer colocar ar-condicionado, que ele quer aumentar isso, aquilo, piscina e tarará. Então, a gente já faz um orçamento personalizado.
Existe ali o primeiro momento, depois disso vem a vistoria, onde a gente vai até o local, leva o pessoal lá, e aí vamos entender se não tem alguma limitação naquele projeto, porque de repente ele tem um padrão ali que não suporta, um disjuntor que não suporta. Telhado, a distância. ou a ausência dele, né? Exatamente, acredita. Tem lugar que você chega ali e o telhado do cara, ele quer 50 placas, não cabe nem 3. Então, às vezes, tem cliente, por exemplo, que quer pôr placa, mas ele não tem nem espaço na terra para fazer solo. Então, você precisa ter essa noção ali de ir lá, conhecer o lugar. E aí, depois disso, a gente volta com outro orçamento real. Falando, depois que eu vi aqui, isso aqui é o valor final. Aí, depois disso, a gente já entra, se o cliente decidiu, a gente faz a parte de contrato, né? Porque aí tem as minhas... ele tem os direitos dele e eu também tenho, Sim. né? Porque... Que nem aconteceu. É a via de mão dupla, né? Exatamente. Porque Porque depois e obrigações pros dois na hora lados. que você coloca a placa, tá um cenário perfeito. Mas depois pode vir alguma coisa ali e atrapalhar a geração, né? E você vai fazer uma pergunta, eu te segurei. Vai, fala. Pode fazer. Bom, eu tô acompanhando esse mercado desde 2014 e via realmente que as placas eram muito caras, né? E isso demorava muito para retornar o investimento. De lá para cá, nos últimos... Mudou muito essa questão. A gente não tem fábrica aqui no Brasil ainda. Tem já uma fábrica? Tem. Assim, vou responder ela separadamente porque vão ser pontos diferentes, tá? Em relação ao preço dos equipamentos, realmente mudou bastante pela legislação, tá? De imposto que foi incidido sobre esse material. Hoje, o governo federal dá uma isenção de ICMS e IPI para comercialização das placas de forma avulsa ou dentro de kits junto com o inversor. Tá? Então, você tem um benefício fiscal do governo. Brasil. Então, Brasil. Isso. Antes era o Estado, agora não é mais. O Estado, cada Estado... Cada Estado tem seu percentual, tem sua alíquota de ICMS. Mas o governo deu isenção total de ICMS para isso ajudou bastante o segmento, o mercado. Vamos falar no estado do Paraná, onde a alíquota interna é 18 e mais o IPI é mais 15, você está falando que o produto ficou mais de 30% mais barato. Tá? Esse é um ponto muito importante. E isso passou a partir de quando? Mais ou menos, assim. 2020. Recente. Tá, então deu um boom de 2020 para cá. É bem recente. Por isso que você abriu a empresa, né? Você pegou no ápice. Você pegou no momento certo, né? No ápice. Se pegar num aninho antes ainda, acho que tinha sido mais boom ainda. Mas teve... E as placas que vocês compram, elas têm vários fornecedores? Vocês têm vários fornecedores? Sim. Fora, aqui? Hoje funciona assim. Os distribuidores... Eles importam, eles fazem a importação desses produtos, fazem a nacionalização. E nós, integradores, que vendem para o consumidor final, compram desses distribuidores e agregam junto ao serviço. São muitos distribuidores. Então, a gente tem que tomar até um certo cuidado na hora de trabalhar com eles. O que a gente tem hoje é muito volume. Né? A gente tem um volume, eu tenho 3 unidades. Então, eu tenho um volume expressivo de compra que faz eu comprar melhor. Né? Respondendo um pouco a sua pergunta sobre as placas nacionais. As placas nacionais, existem a Senji hoje, que é uma fabricante nacional, e a BID, que são as duas fábricas. Existe também a Balfar, existe a Meren Solar, que vem com uma outra fábrica também, mas não de grande porte. Mas essas duas são as duas protagonistas do mercado. Isso. Qual que é a vantagem que você tem dessas placas hoje? Só o FINAME. Só o código FINAME. Só para quem é produtor. Só para fazer o PRONAF, PRONAMP, Fundo Clima, porque elas são caras, extremamente caras. São placas extremamente caras. Justamente não é vantajoso. Pela incidência de imposto que você tem. Para ser sincero, vem todo o material de fora igual a outra placa. E eles só montam, não são montadoras, elas são montadas aqui com uma reincidência de imposto absurda e uma mão de obra um pouco mais cara. Então, elas são mais caras. Não é viável, então. Não. Entendi. E até nisso Só interromper aqui um pouquinho, pessoal. Chegou aqui uma surpresa aqui pra vocês. A gente veio receber aqui vocês pelo Ted's Burger. Tudo bom, Ted? Pessoal, boa noite. Tô invadindo aqui, ó. Vou deixar uma cortesia pra vocês, tá? Que Salgado, churros. Aproveitem aí, deixa eu trabalhar um pouco.
Tchau, gente. Tchau. Valeu. Falou, Ted. Obrigado, viu? Deus abençoe. Ó, o cheirinho de churros. Cheirinho de churros. Vou Nossa abrir aqui e senhora, fazer um tava sonhando com isso, hein? ASMR. Eu vou até fazer aqui um merchanzinho pro meu parceiro aqui, Ted Burger. Gente, se você quiser fazer um salgado pra sua festa, se você quiser um churrinho ou até mesmo um hambúrguer cachorro quente, gente, eu tenho certeza que o Ted é a melhor opção pra você, porque assim, ele não só trabalha como lanche, enfim, mas ele também trabalha com salgados, ou seja, se você quiser fazer aquela festão lá pro seu pai, né, pai? Quer fazer a festa, já, por favor, já comenta lá, vou deixar aqui o contato pra você do Ted, comenta lá pra ele e fala assim, Ted, eu gostei lá do seu salgado, o Natan falou bem de você, e eu gostaria de pedir lá pro meu aniversário, pode pedir 300 que ele vai dar um desconto lá pra você, tô brincando, gente, tô brincando, depois eu vou chorar um descontinho pra ele lá, Vem beleza? cupom aí. Vem cupom aí, viu? É o marketing, é o meu marketing. Gente, eu vou abrir aqui pra vocês, pra gente já ir poder beliscando aqui. É assim, entendeu? Aqui Maravilha, eu vou até te ajudar aqui, Isso, me ó. ajuda. Eu tava com fome, eu mandando mensagem, Ted, tá chegando, Ted. Meu Deus do céu, Ted, tá acabando aqui o episódio. Não tá acabando não, acho que vai estar... Esse episódio vai pra 2 horas. Gente, sinta-se à vontade. Aí, pronto. Chega de fazer barulho. Vou pegar uma... Pode pegar. Vou beliscar aqui. Eu acho que é coxinha, bolinha de queijo. Bolinha de queijo. Bolinha de queijo e churros aqui pra vocês. Vou deixar aqui. E galera, já aproveitando aqui essa deixa de merchan, eu vou, claro, depois eu vou deixar esse espaço pra vocês falarem sobre a empresa um pouco mais, pra vocês talvez até extraírem um pouco esse corte pra vocês fazerem o teu tráfego pago. Mas eu gostaria de apresentar pra vocês os Estúdios Real, galera. Pra você que tem interesse, alô L17, que tem interesse em fechar um pacote de vídeos com o Estúdios Real pra você ter o melhor gerenciamento do seu tráfego pago, ou até mesmo o seu vídeo de casamento, vídeo institucional, vídeo da sua empresa, vídeo pra Instagram, rede social, podcast, sim, galera, a gente também está entrando com essa novidade de a gente alugar esse espaço aqui pra vocês fazerem o seu próprio podcast. Imagina um dia LZ7 Cast. Olha só, olha a dica. Então, galera, se você quiser entrar em contato e precisar desse serviço, manda aqui uma mensagem pra mim que eu vou responder com muito amor e carinho pra vocês, beleza? É isso aí, gente. E o podcast pra vocês. E agora a gente vai fazer uns ASMR bem, ó. Vê se não tá crocante. Vê se não tá demais, menino. Tá demais, né? Isso aqui, ó. Até não comentei com você, né? Mas eu ia sugerir pra você já deixar preparado, porque eu vou levar pra casa. Sim, eu já falei pra ele. Eu já falei. Não sei, meio cedo. Depois ele vai. Acabando aqui o podcast, porque ainda vai demorar um pouquinho. Aí ele vai fritar ali na hora e vai levar pro sítio dele. Ó, gente, na moral, olha só Esse isso. aqui é elite. Elite. Ó. E foi cozinhado com placa star. Não, tô brincando. Não pode, né? Ó, na moral, esse MR é brabo. Tá bom, hein? Agora todo mundo de boca cheia, vamos dar uma minuto. Só fazer uma correção. 2012 foi lançada a normativa, 2015 foi atualizada para o sistema de compensação atual e 2023 vai ser sancionada. Tá? Só uma pequena correção. Falei 2018, 2015. É isso. 7 de janeiro... mas até De 2023. eu tive que fazer uma colinha antes, né? Mas a partir do dia 7 de janeiro já começa a nova taxação, né? Taxação. Até 6 de janeiro de 2023 ainda está valendo. Quem protocolou, né? Protocolou o seu processo, é isso? Seu processo, projeto. Projeto de acesso. Isso após a instalação. Então, isso se leva na faixa de 3 meses para uma residência ou 4 meses para uma indústria, vamos dizer assim, um projeto maior. Então, já está bem dizendo o limite. Tá no Tem que limite, contratar rápido para não pegar a taxação, né? O parecer de acesso ele tem uma validade. Né? Ele tem uma validade de 120 dias. Então, aí a gente até consegue aí alguma coisa... Porque assim... Eu preciso estar com o projeto homologado na concessionária. A vistoria. E tenho o tempo do parecer de acesso para realizar a vistoria. Então, eu tenho até dia 6 para emitir o parecer de acesso. Tá, então, assim, de uma forma muito prática, eu preciso ter uma energia no meu nome, que eu estou contratando, uma unidade consumidora que esteja no meu nome, porque eu estou contratando, correto? Tem alguma questão do imóvel, da matrícula do imóvel? Não tem nenhuma relação. Tem a ver só com a unidade consumidora. Para a concessionária, ela só importa com o seu padrão. Ok. Com sua unidade E consumidora. um padrão na região rural altera muito? Não, quantos amperes? O máximo? Não, Não sei como na verdade tem 200 amperes as distribuições, que é o bifásico,
monofásico, trifásico e o monofásico rural. Para nós aqui, o rural tem uma diferença. Ok. Tá? Chama monofásico rural, mas são 2 fios, você sai lá 220. Isso. 254, na verdade. Que é a taxa de tensão. Mas no mono rural, por exemplo, você pode ter um disjuntor até de 200 amperes. Ah, então pode. Pode. Desculpa, eu me perdi um pouquinho nesse processo de taxação. Certo. Como funciona? A pessoa tem interesse e vai fazer o serviço com vocês. Ele vai pagar pagar os serviços, ou seja, a placa, todo o que é necessário para essa instalação, para a produção da sua usina. E daí ainda tem uma taxa mensal ou não? Tem. Não Tem eu digo, é o mínimo que nós falamos, tá? Para os consumidores. Para quem é rural, tá? Vamos olhar para as perspectivas. Para quem é rural, ele tem um mínimo ele não tem ICMS na conta dele. Então ele só vai realmente pagar o mínimo. Em algumas cidades, por exemplo, você não tem nem iluminação pública. Que eu acho que é justíssimo, né? Sim. Você não tem iluminação pública no sítio. No rural não tem, né? Não. Então, digamos aqui, o cara só tem... Ele é um monofásico rural, ele não tem ICMS, que ele tem atividade rural declarada, e também não tem iluminação pública. Então, ele vai pagar o mínimo do sistema monofásico rural, que é 30 kW vezes o valor da tarifa, que hoje está 52 centavos. Esse é o que ele vai pagar por mês. Agora, a gente vamos trazer para uma residência, que é algo mais na cidade. Então, o que você tem na cidade? Você tem a iluminação pública de uma casa, você tem um mínimo, digamos que ele seja um bifásico, que é 50 kW, e você ainda tem um percentual de ICMS, que é a diferença do que você gera e por que você consome à noite, tá? Qual que é o perfil de consumo de uma casa? Que período você gasta mais? À noite. À noite. Sim. À noite. Por mais que você gere, porque o teu sistema está gerando, as tuas cargas estão consumindo diretamente do seu sistema. Então, muito provavelmente, na parte da manhã, você vai gerar mais do que você consome, você vai gerar um crédito que você vai compensar ele à noite, certo? Só que nessa compensação, existe uma tributação no percentual de ICMS, certo? Então, uma casa, ela paga um percentualzinho de ICMS sobre a transmissão, sobre a TUG. Porque o perfil de consumo dela é gastar mais à noite do que durante o dia. Se fosse ao contrário, você consumiria direto da tua usina. Tá? Então, é um perfil de consumo diferente. Tá? Entendi. Existe sim. Então, uma casa, ela vai pagar um mínimo maior do que um rural, por exemplo. Entendi. E essa taxação que a gente está falando dessa nova lei que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, ela é uma taxa a mais referente a tudo que no nosso caso aqui no Paraná, a Copel, ela tem que pagar para um órgão, que eu não sei qual é, mas enfim, ela tem um custo para que essa energia saia lá da usina. Um exemplo, de Itaipu. Até chegar nas concessionárias, né, é isso, né? Ela tem um custo. Esse custo, eu até vi hoje, para a Copel é 21,7% de custo para ela. Desses 21, no primeiro ano, o consumidor vai pagar 15% desses 21, no segundo ano 30%, depois 45%, até 2029. Isso. Então, se a gente for ver, não é uma taxação agora eu vou pagar muito mais caro. Não é isso, né? É quase isso, tá? Porque assim, a tarifa de energia ela é distribuída em 2 alíquotas, vamos dizer assim. Que a TE, que é a tarifa de energia, que é realmente você está pagando pela energia, que tem a tarifa e os encargos. E tem a TUG, que é a tarifa de uso e sistema de distribuição. Sim. Então, lá dentro dessa TUG, que é onde a gente está falando na taxação, tem o fio A e o fio B. O fio A é sobre a transmissão, que é o que vem da Itaipu para cá, que é as linhas de média o fio A é da Itaipu para cá, ok. Isso, digamos assim. É a transmissão dessa energia. Tá. Aí a gente vem para o fio B, que é a distribuição, que é onde cada concessionária... Então o consumidor paga só sobre o fio B, que é Fio B, isso. Ah, ok. Fio Não B. sobre... Ah, entendi, perfeito. O fio B. O A é a primária. É o primário, né? e depois o B ramifica para as Que é residências. onde Então eu falei errado. É onde a Isso, distribuidora seria ali tem a acesso. baixa tensão, né? Isso, é onde a distribuidora tem entendi. acesso. Tá? Podemos dizer assim. Que hoje não paga, né? Hoje o consumidor não paga, então é 1 para 1. Ele consome 1 kW. Ele paga o mínimo. O mínimo que é, digamos que para você estar ali com aquele ponto ligado.
tá? Isso. Não paga... não paga tudo, né? Não, ele vai pagar a conta mínima. Se você hoje não usa energia elétrica, mesmo que você não tenha energia solar, você vai pagar o mínimo. Exato. Então é a mesma relação quando você tem a placa solar. Você vai pagar o mínimo. Entendi, né? Perfeito. E essa... Você não usando ou utilizando vai ter que pagar. Tá ligado. Se você tá ligado na rede, você paga o mínimo. Entendi. Se o teu disjuntor é 50 amperes, você paga isso? Mais ou menos assim, né? O bifásico é 50 kW, o monofásico rural é 30 e o trifásico é 100. Aí é a taxa mínima que você vai pagar. O que eles falam da proporção é que assim, se eu mandei 1 kW para rede, para concessionária, no final do dia eu recebi o 1 kW de volta, eu não pago nada por isso. Hoje. Só o mínimo e os impostos. Mas a partir do ano que vem, então eu vou começar a pagar esse percentual ali. Acho que é 30% da tarifa do TUSD, que é da tarifa de uso do sistema de distribuição, né? Uhum. Então, no final ali, em 2019, vai representar 2029 vai representar algo ali na casa de 12 centavos por quilowatt, considerando a tarifa atual. Isso no final, né? Isso ali no final. Então, quer dizer, se paga, o sistema se paga. É que ainda... Vai aumentar vamos supor ali que vai aumentar o seu payback em alguns meses. Não é muita coisa, entendeu? É importante ressaltar que em 2029 eles vão fazer novamente um marco, um congresso, para ver se isso foi benéfico para os dois lados. Entendi. Né? Tanto para o consumidor quanto para... Lógico, mais para a distribuidora. Sim, claro, né? Óbvio, né? Mas mesmo assim isso Como vai tudo, ser levado em conta, né? E esse benefício de quem já tem o sistema instalado até, vamos dizer, protocolado até dia 6 de janeiro de 2023, até 6 de janeiro, ele tem esse benefício de não ser taxado até 2045. 2045. O sistema se Então, pagou algumas vezes. Então assim, ainda vale a pena de contratar o serviço que dá tempo. Dá tempo. Então, galera, por favor, corre aqui nos... Pessoal que tem interesse aí, corre que ainda dá tempo. Não, calma aí, não. Vamos de novo. Calma aí que tem que fazer do jeito certo, né? Ou não, assim, aqui na Rio Podcast não é assim, não. Pode falar. Então, o pessoal que ainda tem interesse em fazer um projeto de energia solar, corre que dá tempo. Nós da LZ7 Engenharia estamos esperando por vocês. É isso aí, show de bola. Chama no Zap. É isso. É o marqueteiro, né, gente? Então tá tudo certo, né? Não sei se você viu, mas sou eu e a Beatriz que gravamos os vídeos do tráfego pago. Interessante. Pode ter que estreitar a relação, então, com os estúdios. Mas, enfim. Gente, estamos esquecendo de falar alguma coisa, algo assim que é fundamental. Pai, tem alguma dúvida, assim, que você queira tirar? Eu queria explorar, eu acho que é a dúvida do nosso ouvinte que... Eu sou leigo no assunto. Afegomédio. Não sei nem como... Eu acho que você explicou assim em rápidas palavras, Beatriz. A gente entra em contato com vocês. É necessária uma visita presencial? Ou, nesse momento, eu posso enviar uma fatura de energia? Isso. Primeiro você envia a fatura. Aí você passa pra gente ali no primeiro instante qual que é o telhado, o telhado da sua casa. Se é de Eternit, telha colonial, cerâmica, enfim... E aí a gente faz o pré-orçamento. Aí a partir daí a pessoa demonstrando que tem um interesse realmente, porque no final ali tem muita gente que só quer saber o valor, né, e tal. Um exemplo, eu tenho uma fatura de 500 kW por mês. Certo. Nesse número. 500 kW por mês, mas vamos pensar que eu ainda quero pôr um aquecimento do chuveiro. Do chuveiro já mas através de um aquecedor elétrico. Certo. Não usar chuveiro, né? Porque eu tenho esse benefício daí, né? Sim. Então, ao invés de usar um aquecedor a gás, eu coloco um aquecedor... aumentou um pouquinho. Vamos colocar 600 kW. Ou 500 para arredondar. 500 para arredondar quanto? Fica mais fácil. Certo. Quantas placas solares eu precisaria ter, mais ou menos assim? Boa pergunta. Para 600 kW hoje, precisaria de algo em torno, dependendo da região, entre 9 e 10 placas. Só explica o porquê, dependendo da região. Eu ia perguntar. Tá? Porque assim, cada cidade... ela tem o seu índice de radiação solar. Sim. Então, a gente considera isso para fazer um cálculo. Tem cidades que têm uma radiação solar maior, tem outras que têm menor. Isso. E aí a gente calcula a geração da placa em cima dessa reincidência. Sim. Entendeu? Dessa reincidência. Existe uma conta por trás, né, que leva em consideração, são dados ali da Cresesp, então a gente entra, é tudo calculado. E aí, dependendo da cidade, aqui no estado do Paraná, vou focar ali na nossa região aqui, Norte Pioneiro. Isso.
cada placa gera ali em torno de 60 a 65 kW. Cada placa. E Lógico, aí a gente depende também precisa- da angulação do Então, telhado, 10 né? placas, né? Ah, tá, angulação de telhado. Mas Isso. depois eu queria entrar nessa dúvida também. Mas, enfim, só pra gente seguir o cronograma ali de processo, né? Então, eu com 500, 600 kW, eu teria uma placa de 100, 10 placas, mais ou menos, né? 10 placas. 10 placas e teria que ter... Quanto pesa cada placa com estrutura para eu ter no telhado? 32 quilos. Cada placa. aproximadamente. Então, 320. A gente tá falando, aqui a gente tá falando de uma placa de 550 watts, tá? Que é o padrão hoje ali no mercado que a gente mais trabalha. Ok. Claro que isso aqui nós estamos falando de uma forma genérica. Bem né? Sim, bem, já. mas Não só estamos pra- especializando nada, né? Não, mas Porque só de pra cada gente caso a ter- caso é um caso, né? Mas só para a gente ter uma noção, talvez essa dúvida é a dúvida do nosso ouvinte. Ok, Claro. então 10 placas, eu teria que ter, além das placas, eu teria que comprar, bom, a estrutura, você já fornece... Tudo. A gente Também fornece um projeto turnkey, chave na mão. Legal. Desde toda a parte do conglomerado do kit, as placas, a estrutura, o cabeamento de CC, que é entre as placas, o inversor, os disjuntores de CA, que são a parte de corrente alternada, conexão, projeto, tudo. Ok. Então o cliente não se Vem preocupa tudo, com mais nada. tudo incluso no nosso projeto. A partir do momento que você fechou com a gente, a única coisa que a gente olha ainda antes de fechar é o padrão do cara. Se ele tá de acordo com as normas, se ele tá dentro do padrão ali. Se não tiver, a gente já avisa também. Fala se você tem a opção de fazer Por exemplo, eu que não comigo instalei... ou eu fazer que- terceirizado. eu que não instalei energia ainda no sítio. No sítio. Eu Certo. moro num sítio, mas eu tenho terra para fazer a casa no outro lugar. Padrão básico para uma residência. 50... Bifásico de 50. Bifásico 50, né? Eu tenho 220 e o 110, isso? Isso, Isso. 127. A gente fala 110. A gente conhece como 110. Dói. Dói, né? Ah, não, mas meros mortais, né? Como afegão médio, a gente fala 110. Pô. É raiz, 110 é raiz, né? Ok, Não, mas 127 ou 220. Isso. Esse é um Isso. padrão, eu vou pagar uma taxação não, uma tarifa mínima de 50 Quilowatts. quilowatts. Vezes o valor da tarifa hoje. Isso, ok. E mais o ICMS e a iluminação E pública. aí o investimento? Aí é uma pergunta... Dá Olha, pra aproximar isso aí? É muito particular cada Isso. projeto, Sim. tá? Ok. Mas se a gente vamos falar ali em médias, tá? Um projeto, o mínimo hoje ali, que são 4 placas e um microinversor, você gastaria algo ali na casa de 10 a 11 mil reais. Ok. Mas nesse exemplo de 10 Nesse aí, placas... na casa de 16, Geraria ali algo em torno... As 4 placas geraria algo em torno de 230 quilowatts. mas Na aí, média. Nesse caso Não, que a gente está 600 falando quilowatts. aqui, aí a gente está falando algo em torno de 16, 17. Não, Não, De valor. dá um não, pouquinho mais. dá um pouquinho 600 mais. quilowatts, para gerar 600 quilowatts... Você usaria Umas umas 10 10 placas isso. e gastaria ali no projeto até 20 mil reais. Ok. Vamos Eu falar falo assim. que na média aí de 16, 17 Tá, meses, e uma né? fatura que tá na faixa de R$400, vamos dizer assim. Depende em que... Ele é o quê? Rural, Rural, urbano? rural. Porque a tarifa é diferente, tá? Isso, A não, mas tarifa é vamos comparar 52. no rural. Então, no no rural? rural, Deixa eu calcular aqui. como eu pago menos, No rural você o meu pagaria... payback é maior. Isso. Isso. Tá. Você vai ter um payback entre 4 a 5 anos. Sem financiar nem nada, só Ok. A gente com tá- retorno. Porque a tarifa ela tá hoje no rural 53 centavos. Então a gente pega ali os 400 Nossa, eu os pago 400 mais. reais. Pago 77. Então você tá pagando ICMS. É. Não, mas é rural. Sim, mas se você não tiver Se você não tiver atividade. atividade E depende rural da atividade, declarada é. Sim. do sendo. Ah, mas eu pego o valor da fatura e divido pelo total de quilowatts. Eu não fico... É só, depois você dá uma olhadinha só. O padrão do rural é 53 centavos. Tá. Se você estiver pagando acima disso, você está pagando ICMS. Como é que eu calculo... eu pego o valor total da fatura e divido pelo meu consumo. É isso? Pro rural. Não, eu divido pela tarifa, né? Aí eu tenho ali o Então, consumo. Então, mas daí eu faço... Não importa quanto eu tô pagando, mas o que sai do meu bolso versus o que eu gastei, tá dando 77 centavos. O que sai do meu bolso para pagar. Então, quer dizer muito provavelmente você está pagando ICMS.
Tá. Depois você me manda lá que eu vejo pra você. Não, legal. Olha Não, só só. pra ter uma ideia. Não, Networking. Só pra ter uma ideia, porque isso eu não sabia, né? É porque é Sim. muito comum, tá? Isso, o produtor rural pagar ICMS sem saber. É muito comum, porque assim, tem algumas... Atividades Quando que- você vai declarar a que não atividade, são isentas. você acha que tá tudo certo. Mas ela não tem isenção de ICMS. Entendi. E você continua pagando. É muito comum. É muito comum. Então, tem as atividades certas para você fazer. É. E que você quer aproveitar, então eu vou deixar uma solução melhor ainda para você. Que até o final desse ano, não sei se vai haver uma prorrogação, existe um programa de juros zero do governo do estado, chamado Banco do Agricultor Paranaense. Olha, legal. É um Tá. Isso incentivo eu ia do perguntar Estado. também. Que tipo de incentivo? É um incentivo fiscal que você consegue fazer, digamos, Financeiro, né? Financeiro, que você consegue lá, Pronaf, Pronamp, Investeagro, Fundo Clima. Dependendo do seu faturamento mensal ou anual, ali depende como a gente considerar, você se enquadra em um determinado programa. Aí Sim. tem o programa, o Pronaf, que é o programa para o produtor familiar, que são os pequenos produtores, o Pronamp é o médio produtor, e aí depois disso vem os BNDES, Investeagro. daí que seriam os grandes produtores. Mas qual que é a vantagem? Né? Digamos, num Pronaf, você consegue um subsídio de até 5% se a tua cidade, se a cidade que você resida, tem um IDH, um índice de desenvolvimento menor do que a média do estado. Uhum. Se você tem acima da média do estado, muito provavelmente o percentual que você vai pegar vai ser menor que esse 5%, até por uma questão de benefícios que a tua cidade já te coloca, né? Entendi. Mas digamos que você pega uma cidade que é abaixo da média do estado. Você consegue ter um E a subsídio... média tem de cabeça, sim? De cabeça, Tá. não. Ok, mas eu vou pesquisar então pra saber. Você consegue um subsídio... Você pode chegar e pegar um Pronaf, por exemplo, que é 10 anos para pagar, com 2 de carência, tá? 10 anos com 2 de carência. E você não pega juro nenhum. Você não paga juro nenhum por Você isso. paga o juros, só que você é restituído ali Sim. no final. A gente fala juro zero para simplificar, lógico. Sim. Você faz um Pronaf comum, depois que você paga a parcela, o governo do estado vem e subsidia Então, aquela taxa de isso juros. quer dizer que aquele produtor que tira a nota mensal, que comprova Tem a DAP, que tá tudo... Que não é o meu caso, porque eu sou novo ainda, eu tô engatinhando. Uhum. Então, eu não vou conseguir esse projeto. Porque eu não tenho... Tirei algumas notas fiscais só, Certo. né? Então, Você teria precisa que estar... conseguir Vamos tirar, fazer você precisa conseguir tirar a DAP, que é a declaração de aptidão ao Pronaf. Sim, E se você sim. conseguir tirar ela, daí você já começa a ter alguns benefícios maiores. Né? Correto. Uma conta básica. Você falou que você gasta mais ou menos em torno de R$400 por mês. Digamos que você gastasse os 52 centavos, tá? Que é o rural. Você chegaria em algo em torno de 600, quase 800 kW, trocando um pelo outro. O projeto desse vai estar na casa aí de uns 30, mais ou menos isso, né? Uns 30 mil. E dividir pelos 120 meses, que são os 10 anos do Pronaf, a gente está falando numa parcela mensal de R$250. Você já sai ganhando de arrancada. Sim. Porque é o financiamento a juros zero. Entendi. Assim, a gente faz muito para granjeiro e para leiteria, para as leiterias. Sim. A conta deles é, digamos, um cara que faz 13 mil quilowatts mês, tá? Tinha uma conta de 7, 8 mil reais. Eles falam que 7 meses do ano ele usa para pagar a conta, para pagar a parcela do financiamento, e os outros 5 ele No põe no bolso. bolso. Então, É bem viável. É muito viável. Bacana, Mas isso é interessante. E eu acredito que seja o último ano do programa. Que dó. É ruim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta um pouco peculiar. Eu estava assistindo um vídeo, inclusive do sobrevivencialismo, acho que você já comentou, o pai já assistiu, que eles fizeram como que eu posso dizer? Um motorhome com um teto de placa solar. E colocaram, acho que, não sei quanto é um da Mercedes, do exército, enfim. Não sei exatamente o modelo do caminhão. Mas assim, hoje é possível, vamos pensar assim, uma pessoa assim, não quero, eu e o pai, a gente, onde que a gente vai gastar? Vamos montar um motorhome. E a gente quer energia dentro desse motorhome. É possível colocar placa solar no motorhome? É possível. Você É vai possível. fazer o sistema off-grid, né? Para tocar uma lâmpada ali, essas coisas, esses consumos menores, né? A bateria seria suficiente.
Uma bateria de caminhão, uma bateria... Ainda se usa essa. Eu vejo muito isso. Eu tenho vontade de comprar umas baterias. Ainda se usa, mas tá tendendo... A de lítio é a mais indicada nesse presente momento. Tá. Pela durabilidade, enfim. Mas se eu fosse, vamos pensar, fazer um motorhome, tipo assim, geladeira, máquina de lavar, fogão, luz, ar-condicionado, tranquilo como fazer o off-grid, isso? Off-grid. Depende agora da bateria, né? Aí você Vai deixou depender. várias incógnitas, né? Olha só, vamos ter que vai- convidar vocês pra parte 2. Daí Você a vai gente... precisar de O tamanho da bateria e assim... Você vai precisar de uma limitador, quantidade de baterias ali que você precisa ver se você vai ter espaço. Porque se assim, tiver Entendi. espaço. o problema de equipamentos muito pesados é a potência instantânea que ele requer. E isso a bateria ainda tá engatinhando para aguentar. Por exemplo, você liga um chuveiro, você acabou com a bateria. Sim. Ah, entendi. Eu não Nosso consegue gerador- entregar... é o Vamos pensar, se gerador- o chuveiro pede 200, a bateria só consegue entregar 100. O chuveiro tem 7.500 watts hoje, então... O nosso Nossa. gerador é de 4.000 watts. Eu teria que estar com chuveiro no frio quase, assim, para atender com o gerador, né? Porque Mais ou judia. menos. O chuveiro judia. Caraca, então... Então compensa esquentar água, né? Fazer uma serpentina ali e esquentar com o motor do caminhão. Tem pessoas que aquecem piscina com Aquecedor placa solar. Aí é um sistema um pouquinho diferente. diferente de geração de energia, mas existe. A placa solar, o aquecimento solar para piscina, ele é... Com Tem serpentina. a serpentina, né? Serpentina. Aí a água vai passando, Mas não esquentando e são as torna. placas. As nossas placas em Elas são específico diferentes. são só Sim. para As geração nossas do farmácia. placas, elas são de silício. E É placa para gerar energia através do sol. A outra aquece Elas- a água através do sol. Exato. É diferente. É diferente. É diferente. outro trabalho. Não, eu Entendi. digo assim... a matéria-prima também é outra. Mas daí, no caso do pai, ele colocou lá 10 placas na casa do sítio lá, no sítio. Ele consegue reutilizar essa energia para aquecer a piscina elétrica. Vamos pensar assim, Se tiver um equipamento elétrico, sim, Se né? tiver um Tem equipamento- aquecedor elétrico, né? E- Existe hoje. E lógico, ele dimensionou isso na hora da aquisição do sistema. Sim, sim, isso que é sim. importante. Tem que ter o prever, projeto. tem que É, o que prever tudo que você quer aumentar no seu Entendi. consumo para poder... Entendi. Então a pessoa vai pensar assim, eu quero só uma casinha ali, um chuveirinho, não sei o quê. Aí monta todo aquele projeto, tem um investimento ali na hora. Aí, não, surgiu uma oportunidade, quero construir uma casa agora com jacuzzi, uma mansão, daí aquele... Isso é muito importante. O cliente Isso tem que ser, acontece o cliente bastante, tem né? que ser muito sincero quando vai fazer. Aí acontece. Porque ele acha que a energia é eterna. Né? Teve um cliente nosso que ele queria 4 placas, a gente foi, Ele mandou a perguntou, falou, você vai aumentar? Falou, não, é isso e mais nada. Olha só. No Enfático. máximo, um ar-condicionado. E a gente até preveu o ar do cara, entendeu? Aí na diferença que tinha ali entre a média dele e as 4 placas, eu falei, não, tranquilo, tá Aí, com ar. quando chegamos lá para instalar, foi uma instalação... Eu não vou muito nas instalações, mas foi uma que A gente combinou, passou, deu né, estar tava- perto lá e foi conversava, parabéns, o senhor fez um ótimo investimento. Ele falou, pois é, rapaz, agora eu preciso mudar o meu fogão para elétrico, preciso comprar mais um forninho, porque vou tirar o gás. Eu pensei, falei, cara, mas você falou É outro que não queria- projeto. você não queria É outro mais inversor, nada, né? É outro tudo. Pois Pois é. Mas assim, ele tava achando que a Opa, energia não, era- agora eu botei placa, posso tocar o Brasil inteiro, só que Não, você tem que prever ali o que realmente você quer Você tem que aumentar sonhar, no né? consumo, né? literalmente, você tem que sonhar com a casa dos teus sonhos, O meu sonho era não precisar da rede. da energia, né? Só Não, eu tô no você sítio, eu tocar quero sozinho, ter né? um posto artesino precisa de energia. Ok. Uma bomba, né? Uma bomba, né? Mas vamos dizer assim... Mas não existe a bomba conto- solar. Sim. Então, alguma coisa nesse contexto, sabe? Que é o canal do sobrevivencialismo que você fala, né? Sim. Onde você não precisa de energia do sistema, da rede, e nem da água, né? Vamos esperar aí município. o que as baterias do Elon Musk vai trazer para nós. Quem Opa! sabe a gente consegue no futuro muito próximo, antes mesmo desses 5 Precisava, anos, né? ficar dependente da concessionária. Vamos aguardar, né? Eu acho que é os próximos capítulos ali da novela, porque a gente já tá num boom, né, de energia solar. Tem bastante gente que tem. Então, o próximo passo vai chegar uma hora ali que uma grande Vai virar maioria como- já vai Não, ter, e- e aí, então, o E que tem a gente muito precisa pra- agora? pra se beneficiar ainda, né? É. Porque o mercado é cru, né? Aqui no Brasil, né? Mas, Nós estamos... Nem tanto. Hã? Nem Não? tanto, ele já... Nem tanto, nem tanto. Entendi. Eu peguei os dados de
90 milhões de consumidores, de unidades consumidoras, que é o potencial do Brasil. Nós estamos, isso quem falou foi a Absolar, 1.200.000 unidades consumidoras instaladas. Nós estamos falando de menos de 10%. Menos de 10%. Quer dizer, você tem um mercado gigante, você vai montar muitas filiais no Brasil, então. Vamos ver. Nelton, muito empresário, bilionário, daí a gente. Aí lembra de nós, tá? Daí fala assim: olha só onde que eu tava lá na Rio Podcast. De passar aqui amanhã vai chover de projetos. Nossa! Daqui de Baiti. Esse episódio vai sair na segunda. Pra ter mais engajamento ainda. Então, o pessoal aí já prepara o orço. Segunda terão porque aqui em Baiti a gente só tem uma obra concluída. Então, olha só, na região, rapaz. Aqui em Baiti, na cidade. Próximo, nenhuma daí. Não, próximo a gente tem aqui... Não sei, Telemaco Borba é aqui perto? Não. É para outro polo daí, né? Mas a gente tem Pinhalão. Pertinho. Pinhalão é perto. Pinhalão é da nossa região. Temos em Pinhalão. Pertinho Tomazina também. Venceslau. Aí é nosso forte. Venceslau, hoje, Jaguariaíva. Sim. As 4 cidades que a gente mais tem hoje vai ser Venceslau, São José da Boa Vista, Sengés e Arapoti. E, viu, deixa eu fazer uma pergunta pra pessoa o empreendedor que tem interesse em trabalhar com energia solar, ele consegue entrar em contato com a LZ7 pra talvez montar uma outra filial, assistiu esse podcast, despertou curiosidade e vê que tem muita oportunidade no mercado. Como que funciona daí? Eu peguei bem na parte do ponto negativa. Calma que agora eu vou me aprofundar um pouco mais até ele conseguir. E a Beatriz, assim, essa pergunta deixa pra ele responder. Bem certinho. Existe sim. Tanto que as minhas 2 filiais são co-sócias. Né? São sociedades com outras empresas já estabelecidas no mercado de outros segmentos e que queriam entrar no ramo da fotovoltaica com alguém que conhecesse sobre o assunto. Entendi. Então, as minhas filiais já são co-sócias. Parcerias, né? Já tenho parceria. Então... É isso que a gente busca. Por quê? Cara, hoje, o mercado da solar ele é muito prostituído. Ele é muito prostituído. Qualquer pessoa vem e acha... Porque vamos assim, é do brasileiro. Vê que o negócio tá dando certo. Você foi lá, você fez o orçamento, ficou 20 mil. Falando, cara, mas se eu comprar aqui no Mercado Livre a placa e achar um eletricista lá do seu que vai me cobrar quentão pra instalar. Olha, eu consigo. Eu acho que eu vou gastar bem menos. Uhum. Então, é o brasileiro, né? É o nosso perfil mesmo. O famoso gambiarreira, né? É a gambiarra brasileira. Gambiarra. E não o jeitinho brasileiro. Não só isso, por exemplo, se você pegar e puxar, aí 50% das empresas que têm de energia solar hoje, elas não são constituídas por engenheiros. Eu e meu sócio, nós dois somos engenheiros. É o diferencial da empresa. Eu tenho um engenheiro mecânico para análise estrutural. E a Beatriz, ela é coordenadora comercial, mas engenheiro de produção, mas cuida mais da parte de processo. Então, a gente tem 4 engenheiros dentro da nossa empresa. Mas as pessoas, eles entraram no insight do que isso era rentável. Que a energia solar era um negócio muito rentável. A partir do ano que vem vai ser uma limpa, cara. Você entende? Porque vai vender só realmente quem entende do negócio. Vai ficar só quem realmente entende. Porque a própria regulamentação, ela já dá um divisor de águas para isso. Exato. Mercado. Porque hoje o cara chega e fala assim, não, vale a pena, tá? Vale a pena, compra aí, eu faço mais barato. Nem explica pro cliente o que ele precisa. Eu só faço mais barato. E aí nós vamos entrar num ponto que eu acho que vocês tá no qual que é a palavra-chave? Tá no ímpeto, não. Na alma do teu negócio, né? Que é o pós-venda. O mindset, né? O mindset do negócio. O branding, acho. Eu não sei. A parte que talvez esse segmento vai trazer muitos problemas é porque uma placa dessa tem uma garantia de 20 anos, 25 anos. Então, quem instalou há 10 anos atrás... Se ele instalou errado, já está dando um problema. Já com certeza. Então, essa empresa já está começando a ter problema. Aí a gente volta a falar da questão do pós-venda. São 2 ramos, tá? Porque o ter empresa demais é ruim também. Porque é aquele cara que você, não, eu faço mais barato, vendo a qualquer custo. A venda a qualquer custo tem um custo altíssimo para o cliente final. Entendeu? Porque o cara vai economizar onde não deve, vai fazer o negócio mais ou menos ali e vai dar problema, cara. É o famoso jeitinho brasileiro. Vai dar problema. E aí vem o pior de tudo. Depois que instala, vem a primeira conta. Vem lá 8 escritas, né? Que é informando tudo que vem. O cara pega a conta, olha e fala, meu Deus, o que tá aqui, velho? O que tá escrito aqui?
Aí você fala com ele, fala com o eletricista. O eletricista vai lá e fala, não, mas veio quanto? Ele não quer nem saber o que vem na conta do cliente, só quer saber veio quanto. E isso é o nosso diferencial. Eu tenho uma pessoa só para pós-venda. Só para pós-venda. O que ela faz? A gente envia um relatório mensal para cada cliente nosso. Eu pego a conta, a gente faz uma análise dessa conta, envia um relatório simplificado. Por A mais B, você injetou tanto, você compensou tanto, você está pagando tanto e a tua conta é isso. Ah, tá. Você entende o que você está pagando. A maior dificuldade hoje dos nossos clientes, quando eu falo nosso cliente do mercado solar como um todo, é entender a conta de energia. Tem muita gente que paga a conta e não sabe o que está pagando, cara. Sabe? O cara está pagando R$300 de conta e fala assim, mas o que você está pagando? Eu descobri hoje que eu tô pagando 76. Eu tô pagando ICMS. Você entendeu? Não era pra eu pagar. É mais ou menos isso. Aí quando vem a fatura com a energia solar, e às vezes o cara fez lá, para gerar 1.000 kW, o cara colocou 5 placas menos, que é padrão de mercado, os caras colocar placa menos e colocar que a placa gera mais do que ela deve. Porque eles não consideram as perdas do sistema, né? A gente tá falando ali... Essa é a diferença de empresas por engenheiros. Isso. Né? Engenheiro faz cálculo. Quando você tem um engenheiro ali à frente, o negócio é diferente, porque o sistema, a placa solar, ela é utilizada no espaço. Lá você não tem perda de calor, então ela atinge a eficiência máxima dela. É quase um laboratório. É que nem como se a gente fosse falar ali, tanto que quando vem a especificação técnica da placa, ele determina ali a curva de perdas dela conforme a temperatura. Então, à medida que vai aumentando a temperatura dela, o interior dela, mais perde. Ela vai dissipando o calor. E não é só na placa, em tudo que é elétrico, E aí tem né? mais... Aí, imagina, ela tem tudo ainda que que chegar... perde calor, né? Exatamente. E perde eficiência. Ela tem que chegar no inversor, do inversor ela tem que ir pra rede, então tem todo um caminho ela fazer. Se você não considerar essas perdas certinho, estritamente calculado, o seu sistema não vai entregar aquilo que você está prometendo. Você tem a dissipação nas placas, você tem a dissipação nos cabos, você tem uma grande dissipação no inversor, porque você tá fazendo uma conversão, cara. Você está convertendo energia contínua em corrente alternada. Você tem perda. Se você colocar a mão nele, ele é quente. Você está tendo uma perda por temperatura. Então, tudo isso a gente considera, né? Eu já vi empresas que falam assim, a placa é de 550, que é o padrão de mercado. A gente sabe que ela não dá 550 justamente por isso. O cara fala que ela dá até mais. Ela rende mais de 550. Aí você fala, cara... Se pedir mais... Mas o Nelton tá querendo passar a conversa em mim, eu vou fechar com o outro. Mas acontece muito. Aí o cara que tinha uma conta de R$500, vem no outro mês 250 para ele. O que ele fala? Energia solar não compensa. Não é que energia solar não compensa. Aí chega na rede social e fala assim, não, faça porque é só arrependimento. Você só comprou com a empresa errada. Mas, Nelton, isso é um tiro no pé pra empresa. Porque depois ele vai ter que responder. Ou ele não vai dar assistência. Esse que é o problema. Aí você ele tá cavando a própria cova. Sim. Porque não permanece. Esse é o problema. Porque geralmente esse tipo de empresa, eles fazem uma volumétrica muito grande de começo. Porque assim, você imagine só, eu entro com um sistema com 10 placas para gerar lá os 500 kW. O cara entra com 7. Falando que vai gerar os mesmos 500 kW. Alguma coisa não está certo. Você entende? Então, existe uma diferença de preço. Isso faz com que ele escalone muito rápido. E o que o cara faz? Dependendo se ele não tem um contrato, se ele é uma empresa chula, não. Choveu demais. Fez sol demais. Sim. Todo mês tem uma desculpa. Todo mês tem uma desculpa. Só que vai chegar uma hora que não tem mais como dar desculpa. Porque o repertório de desculpas acaba. Aí que é a questão do público. Se ele não tiver se aquele cara que comprou errado não tiver um parâmetro de um cara que comprou certo, ele vai achar que realmente é aquilo. Porque o cara vai ficar sempre dando desculpa, ele não conhece. Ele vai achar que não compensa, né? Você entendeu? Então, esse é o diferencial da Exato. Porque todo mês meu sistema de pós-venda vai entrar com meus clientes. Eu falo com meus clientes todo mês. Todos eles, todo mês. Não tem esse negócio de vender, Tchau, obrigado. Aperta a mãozinha do cara, nunca mais a gente se vê. Mas hoje, agora vou cutucar você. Hoje são 170 clientes. Sim. Quando tiver 340. Eu vou aumentar minha equipe de pós-venda. É o que você falou, é a alma da minha empresa, o pós-venda. Você vive e respira isso. Exato. O que é o negócio? Cara, a gente já teve perdas financeiras para fazer o gosto do cliente. Mas eu fiz, falei, cara, ficou bom para você? Não, ficou perfeito. Então, se você tá contente, eu tô contente. Sim. Entendeu? Onerou pra minha empresa.
mas eu deixei aquele cliente contente. Eu vim para isso. Uma coisa Por isso que eu saí para abrir empresa. Uma coisa que a gente comenta muito aqui na Rio Podcast, que é dinheiro é consequência do nosso trabalho, né? Ou seja, você não... Vendo 1h40 já de bate-papo aqui, a gente já percebeu que, tipo assim, o dinheiro é consequência. Você trabalha, você quer prestar aquele serviço, você quer ajudar aquela pessoa, você quer que ela abaixe a sua conta, a sua fatura de luz, enfim, e você quer entregar o máximo para ela. Agora eu vou te fazer vamos dizer assim, não um desafio, talvez, mas você consegue me citar 5 motivos para ele não só ter a sua placa solar, ter sua usina, mas também como fechar com a LZ7? Eu sei que você já comentou 1h40 já de episódio. Resumo, né? Um resumo. Por que fechar com você? Isso? Exatamente. 5 motivos para fechar com a LZ7. Primeiro de tudo. Olhando pra aquela câmera. Pra cá lá. Isso que daí você consegue o corte, cara. Isso daí é tráfego pago, isso daí é copy. Primeiro de tudo, você vai ter um acompanhamento por 4 engenheiros. A gente vai estudar o seu caso. A gente vai fazer um estudo total, que eu acho que é imprescindível. Você vai ter uma economia de energia. Você vai ter um pós-venda muito bem feito. Te garanto que no futuro você vai ter crédito de carbono. Que, lembrem, grava aí, cara. Crédito de carbono vai ser uma moeda do futuro, tá? E futuramente você vai conseguir colocar bateria e não precisar mais da concessionária. Então tá aí, 5 motivos ou mais até mesmo para você conseguir ter o melhor desempenho aí no seu empreendedorismo, enfim, na sua empresa, ou até mesmo dentro da sua casa. Gente, olha, o pai se lambuzou aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu falei, ó, certeza que vai cair lá na barba dele, mas graças a Deus não caiu. Não caiu? Não caiu. Você é muito sortudo, pai. Mas é o seguinte, gente, tem... uma dúvida. Eu tava encerrando já o podcast, mas calma aí. Hoje, a nossa tecnologia, é possível a gente fazer um girassol com placa solar? Eu já vi alguns vídeos no Instagram que a placa consegue ter um mecanismo que ela vai seguindo o sol para ter a maior eficiência energética, vamos dizer assim. Existe hoje as usinas tracker, que é... Ela tem você coloca a estrutura no solo e ela vai realmente se movimentando. Então a placa vai angulando assim no correr do dia, entendeu? Pra acompanhar isso já é uma realidade. Mas isso, o investimento para fazer isso compensa para usinas de grande porte. Para uma residência. Porque usinas de grande porte, onde você vai fazer despacho para Mercado Livre, para venda de energia, você precisa ter uma eficiência muito grande. Okay. Tá? Então, esse custo ele acaba sendo necessário para que você consiga um percentual. Gerar mais energia. E nem só isso, né? Às vezes, dependendo se é uma usina que quer entrar em leilão, ela tem que ter um percentual de eficiência dessa usina. Então, ela é obrigada a ter um maior nível de geração para conseguir alcançar essa eficiência. Sim. E uma dúvida agora que surgiu. Vamos pensar assim, se eu quero montar um novo empreendimento, quero vender energia pro povo, eu posso comprar um sitião, botar, sei lá, 300, 400 placas lá e ter um supercapacitor lá para dividir isso para outros, vamos pensar assim, para um condomínio? Depende, você tá falando legalmente? Não, existe sim, tá? Existe a forma de você fazer isso dentro da legislação, tá? Que é dentro, ou pelo Mercado Livre. Mas vamos falar da forma mais fácil? O Mercado Livre é um pouquinho mais complicado. Vamos falar de um pequeno... 400 placas não vai ser um grande empreendimento, vamos dizer assim, para a parte de geração. Você pode ter uma cooperativa, tá? Cooperativa você vai vender para CPF para CPF, o que eu acho que não vale a pena, porque você vai ter muitas pessoas, ter que gerir muitas contas, cobrar de muitas pessoas, ou você pode fazer um consórcio. Aí no consórcio você vende somente para CNPJ. Aí você faz uma administração de consórcio com esse CNPJ. Porque uma casa gasta 200, 300 kW. Você vai para um empreendimento no mercado, gasta 15. Né? Quantos CPFs você precisa ter para compensar um CNPJ? Entendi. Então você pode fazer um consórcio. Aí existe as usinas de despacho, que são via Mercado Livre, que é um formato um pouco diferente. Aí você tem que ter no mínimo 500 kW para você poder entrar dentro do Mercado Livre. É outra pegada. Entendi. É outra pegada. Isso aí pode ser talvez um próximo episódio. Um próximo episódio. Grandes investidores. Grandes investidores. Galera, a gente tá encerrando já esse podcast, 1h44 de podcast. Acho que teve muito conteúdo aí pros, como o meu pai tá falando, eu achei bonitinho ele falar isso, ouvintes. Porque eu costumo falar telespectadores, mas o pai falou ouvinte, então tá tudo certo. Vamos deixar. Gente, vocês querem dar um agradecimento pro pessoal da empresa, pra família, pro pai, pra mãe?
Quero agradecer vocês pelo convite. Eu acho que é uma exposição de marca ali, né? Quando a gente recebeu o convite pela primeira vez, eu olhei ali e falei, nossa, podcast? Falei, onde será que é isso? Aí depois ela falou, é em Baiti. Falei, nossa, que legal. Então, muito bacana o trabalho que vocês vêm fazendo também. É bem... Já comecei a seguir, já tô acompanhando. Show! Não, aproveitar então o agradecimento, agradecer ao meu sócio que fez o sonho se tornar possível junto comigo, né? O Luiz Henrique. Luiz Henrique Oliveira. Luiz Henrique Oliveira. Luiz. Abraço. Fez aí tamo junto todo dia, brigando aí, lutando por essa empresa cada dia mais. Aos nossos colaboradores, que sem ele nada disso aqui existiria. Eles, né? que tornam isso real também, né? A gente administra, cara. Quem faz o negócio acontecer são eles. São né? eles. É na rua, né? É verdade. Porque não adianta nada o pós-venda depois, mas quem é o vendedor, é o instalador. É ali. São eles. Eles são a nossa representação. Eles que dão a cara a tapa ali, né? Na hora de negociar e enfim. E é isso. Muito obrigado pra vocês pela oportunidade pra gente estar aqui. E queremos voltar, né, Beatriz? Vocês aqui já têm a chave de casa. Não precisa nem falar assim, alô, Natan, tô chegando. Acabou, tem novidade pros seus telespectadores. Ouvintes. Desculpa, né? Enquanto você estiver nessa potência, será ouvintes. Então, se você tiver uma novidade, Natan, acho que seria interessante, ou até mesmo a gente estreitar relações com os estúdios Zero, da gente talvez agregar valor aí dentro da sua marca com o vídeo. E é isso aí, galera. Paz, tem alguma coisa aí pra falar? Quero agradecer você, né? De confiar em mim. Pra mim é uma baita de uma responsabilidade, né? Porque eu sou totalmente afegão médio. Mas eu fiquei muito feliz de poder conversar com vocês sobre esse assunto. É um assunto que me interessa bastante. Eu acho que não só a mim, mas a todos os nossos ouvintes. Show, isso aí. Bacana. E um abraço ao Sérgio, né? Abraço ao Sérgio. O Sérgio tirou férias um pouquinho da... O Sérgio faz falta. Faz falta. E é só o jeito dele, o meu não tem nada a ver. Eu vim aqui só pra apoiar o Natan. Porque eu não... Eu acho vocês. que eu não ia conseguir dar conta de fazer tanta pergunta e vai ali, técnica e placa solar. Você vê, literalmente o co-host aqui da Rio Podcast. E galera, se você gostou aqui do Paizão, aqui participando do episódio, coloca aí a hashtag SandroCast, que daí a gente vai saber que é pra convidar mais o Papito aqui pro podcast, beleza? Show. Galera, a gente vai encerrando esse podcast por aqui. Eu agradeço fortemente pela sua presença e assim, eu vou deixar aqui o contato do pessoal do Nelton e da Beatriz. Beatriz, né? Acertei. Hoje vai chover hoje. Galera, eu vou deixar aqui o contato deles na descrição e todas as informações, tudo WhatsApp, vai estar tudo aqui pra vocês terem certeza que conhecerem um pouco mais sobre a LZ7, perfeito? Um grande abraço pra vocês, nós vamos encerrando esse episódio por aqui. Muito obrigado, Sandro Andrzezinski, obrigado, Neto, obrigado, Beatriz, e obrigado, Sérgio, por tornar isso aí possível, obrigado, beleza? Natan. Isso aí, tamo junto. E Ted, valeu, viu? No próximo episódio vai ter que pedir mais, tá? E seguem a LZ7 nas redes sociais, Isso, exatamente. Vou deixar aqui tudo na descrição pra vocês, beleza? Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, obrigado!